Conexão caiu sem querer, né? Acontece. Estamos ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, nós voltamos, né? E, pô, eu tava falando do Brasil, mano. Não aguento mais ouvir o Brasil. Eu ouvi sobre Copa do Mundo, não aguento mais ouvir sobre o Neymar não bater o pênalti. E, pô, nem meu futebolzinho na quarta-feira à noite tá rolando, assim. Então, vamos fazer uma live, vamos falar sobre medicina, vamos falar sobre terapia intensiva com um cara muito especial que eu vou chamar ele aqui. Grande Elivelton. Bom Jesus está nos vendo. Elivelton, aceita aí, mano. Já te chamei. Bom Jesus está nos vendo. Bom Jesus, amo o Bom Jesus. Bom Jesus foi a primeira cidade que eu fui coordenador, primeira cidade que eu coordenei o TI. E, pô, sou muito orgulhoso, né, de Bom Jesus. Assim, fala, Levé! Fala, Alex. Boa noite. Você tá Beleza? bom, filho? Tudo bom, graças a Deus. Cheguei embaixo da Caramba, que chuva. honra estar aqui com você, cara. Que prazer imenso. Eu tava falando que era um encontro de gerações, né? A Roberta teve um imprevisto, vai entrar um pouquinho mais tarde, mas eu tava lembrando que você me pegou na fase de estagiário, né, cara? Você me pegou no final do estágio, depois como residente e depois como plantonista, né? Lá no São José da Bahia. E por fim você virou o meu fisioterapeuta lá em Bom Jesus, né, cara? Então, assim, mano, você é maravilhoso. Eu gostaria de só contar uma pérola sua, eu quero saber se você faz ainda, mano. Eu, quando eu era residente, eu fazia plantão noturno e, na teoria, eu teria que sair 7 horas da manhã, mas como eu era residente, eu continuava no plantão. Elivelto saía 6 horas da manhã. Só que o Elivelto, 5 horas da manhã, eu colocava um rock and roll pra tocar, mano. Que vontade, que raiva do Elivelto, mano. Vontade de jogar ele pra fora da UTI, mano. Você faz isso ainda, velho? Não, parei com isso já. Parou, né? Outros plantonistas me cortaram. Não, fiquei sabendo. Teve um mestre meu, vou até falar o nome dele, doutor Alessandro, né? Eu fui monitor de anatomia dele. Mano, Alessandro ficava feliz demais de ser rock and roll, fala a verdade. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Eu pensei que fosse Led Zeppelin, eu tava com medo de arriscar, assim. Era Guns N' Roses. Porra, muito bom, mano. Que saudade de você. Mas e, cara, até hoje lembro disso, né? Exato, obviamente, mano. Eu ligar para o Alessandro agora e falar assim, tô falando do Elivelto. Ele vai falar assim, mano, aqui que botava o rock. Eu vou falar, isso mesmo. Mas o Elivelto foi muito mais do que isso, né, gente? O Elivelto cresceu, Elivelto, e eu valorizo muito os fisioterapeutas, o Elivelto sabe disso, cara, o quanto eu gosto. Por isso que eu convidei ele e a Roberta, no caso, né, para ter um encontro de gerações. E, pô, eu acho que é muito importante para o paciente tanto ter a participação médica quanto ter a participação da fisioterapia. E o Elivelto é um cara que é diferente, mano. O Elivelto não olha só pro pulmão do paciente. Já viu, Elivelto, que esse fisioterapeuta só abre o raio-x, mano? Que raiva que me dá. Te dá raiva não, velho? Raio-x e tomografia de tórax depois do Covid, velho. Só abre isso, cara. Não vê o paciente como todo, mano. E o Elivelto era um cara que chegava para mim e discutia. Falava, pô, Alex, paciente é asmático, mano. Vamos fazer um fluxo maior. Paciente é um TCE. Vamos controlar CO2, vamos controlar oxigênio. Então, você continua fazendo isso, hein, irmão? Sim. Exato. Então, o Elivelto, por isso, né, esse convite e tudo, que estamos juntos, porque ele vê o paciente como inteiro, né, cara? E tenho certeza que agora está muito legal, muito melhor que eu, inclusive, né? Então, por isso que a gente vai discutir um pouquinho. Sei que ele é tricolor, né, velho? Não ganha não é nada, né? Então, nesse dia que seria o futebolzinho à noite, vai ser nossa livezinha à noite. Né? Falar para quem quiser entrar, né? Será um prazer imenso. Estamos aqui para debater, para discutir. Quem quiser fazer, né, a live junto conosco, quem quiser bater na gente, falando que a gente está falando besteira. Então, estamos juntos. Tá aberto. Até aproveitar o ensejo também sobre as sincronias ventilatórias mesmo, né? Quando que eu me deparei diretamente com as sincronias ventilatórias.
acho que meados, não sei se é 2017, nós trabalhávamos em Bom Jesus. Sim. Eu lembro que tinha um paciente com a sincronia, a gente vai ver vários, 90% Sim. ou mais. Aí tinha um paciente que estava bem desconfortável, né? Acho que um fluxo suficiente. Aí eu lembro que eu comentei com você. Falei, Alex, a gente chama, né? Alex, Levelli. Falei, Alex. Alex, o paciente está muito desconfortável, tem como você dar ele melhor, não? Aí eu lembro que você estava estudando para a prova da MIB. Exato. Aí você falou, você parou, você sempre foi assim, né? Perguntador, né? Sempre Sim. Eu gosto de equipe, debate, né? mano. Eu gosto de questionamento. Colocando a equipe para poder pensar e você, tá, mas qual a sincronia? Aí eu olhei pro ventilador, olhei para qual a sincronia? Falei, tá desconfortável, cara. Não, vamos ver. Aí você chegou perto do leito, ficou avaliando, tentou alguns ajustes. No final de tudo, não, realmente vai precisar de uma sedação mais importante, estava muito inflamado. Na mesma semana, ou na outra semana, a Andréia Cavalcante, minha gestora no Hospital São José da Bahia, mandou uma mensagem. Ele gostaria que você fizesse, na educação continuada, que nós fazemos lá todas as semanas, falar sobre a sincronia ventilatória. Eu falei, caramba, a sincronia ventilatória está me perseguindo, velho. O que é Que é isso, né, velho? O paciente está brigando com o ventilador. O paciente está brigando com o ventilador, você dá. Aí que eu fui pesquisar, estudar, aí, cara, apaixonei. Análise gráfica, sincronias ventilatórias. Aí, é muito legal, falar a verdade, velho. Quando você aprofundar. entende a fisiopatologia, mano, que você muda o perfil do paciente, pô, é legal pra caramba, né, mano? Legal Tipo, pra eu sou caramba. apaixonado por sincronias, assim. Eu vou fazer, essa pergunta eu vou fazer para você posteriormente, mas na minha época, eu acho que na sua época também, assim que a gente formou, era muito isso, né, cara? Tipo, o paciente tá desconfortável. Pô, certo paciente, mano. Entendeu? Deixa o paciente descansar. E hoje a gente já viu que é totalmente o contrário e também é causador de assincronia, né, velho? Correto. Sedação, Então, muitas vezes, acaba causando assincronias, mais assincronias ventilatórias do que exatamente. A gente não tem musculatura, né, velho? A gente perde tudo. Então, vamos começar, mano? Vamos começar. A Robertinha entra daqui a pouco. Levé, eu queria te perguntar o seguinte, mano. Paciente antes da intubação. Vamos começar antes da intubação. Você estereotipa esse paciente, mano? Por exemplo, é um paciente asmático, é um TCE, você trabalha na UTI Neuro, eu trabalhei na UTI Neuro, sei lá, 6 anos, 7 anos. Você estereotipa, é um paciente TCE, neurocrítico, tem que manter o CO2 normal, oxigênio mais baixo e tudo. É um paciente asmático, tem que manter o fluxo mais alto, é um paciente DPOcítico. Pode evoluir com a sincronia de disparo ineficaz, auto-PIP, enfim, né? Porque na época eu lembro que a gente aprendia assim, né? 100% de FI, 6 de PIP, 12 de frequência respiratória e 12 de pressão. Hoje a gente já mudou, você consegue estereotipar o paciente antes da ventilação mecânica? Sim, como você comentou, esses seriam os primeiros parâmetros ventilatórios, né? FI de 100, frequência respiratória 12, 16, PIP de 5, hoje em dia está comentando mais sobre 5, né? Antigamente era 6. Sim. Tempo INSEAs, 1 para 2, 1 para 3, tá, beleza. Hoje em dia, a gente até pode utilizar os parâmetros iniciais, mas já prevendo. Um paciente DPOC, paciente asmático, está em crise asmática, está entubado devido a... Então, você já imagina que esse paciente vai ter uma resistência elevada. Você imagina que esse paciente vai fazer auto-PIP. Então, você já vai, às vezes, até trabalhar já com parâmetros, já imaginando a fisiopatologia daquele paciente. Sim. E a FO2 também, já estou mudando a questão da FI de 100%, por que não colocar uns 60% e saturação periférica? Tá Você falou o que eu queria, mano. Você falou o que eu queria. Vamos elevar. Não, tá saturando bem, vamos reduzir. E nem Exato. paga a gasometria daqui a 40 minutos. Pô, paciente neurocrítico, cara, quantas vezes, né, a gente trabalhou bastante paciente neurocrítico, a gente botava FI de 100, o paciente estava com PO2 de 200, mano. Né? E às vezes com o CO2 reduzido e tudo, e sabendo que o cérebro só responde a oxigênio e CO2, né, velho? Sim. Então, assim, a gente causava vasoconstricção com risco
de hipertensão intracraniana. Então, você falou exatamente o que eu queria, mano. É meio que ajustar para o paciente antes de ser entubado, né, cara? Sim. Já, por isso a importância da comunicação médico-terapeuta para saber as condições, né? Geralmente, quando está entrando numa unidade de terapia intensiva, já tem um histórico melhor do paciente, geralmente. Óbvio. Então, o paciente é TCE, sim, TCE, então vamos controlar o CO2. Exato. Mas é um paciente que tem uma fibrose cística já, é um paciente DPOC, asmático. Então, você já vai ter que acrescentar essas características, né? E essa questão de parâmetro, né, entre as receitas de bolo. Ó, receita de bolo, essa daqui. Então, o paciente fica com FO2 100% até colher uma gata de 40 minutos. Não. Pô, aí demora 2 horas, mano. O cara já fez vasoconstricção, Pois é, já perdeu PPC intracraniana lá em cima, né? E a gente não, na verdade, não salvou o paciente, a gente tá piorando, né, mano? E muitas vezes, igual o TCE, entre aspas, o que eu fiz terapia vai fazer nas primeiras 48 horas no paciente com TCE, a visão inicial. Manter o CO2 35 a 38, ponto. Aparentemente, tem momentos que você vai lá fazer um ajuste ventilatório, mexer o botão uma vez. Mas se você imaginar o que causa, se você não fizer isso, o que vai ocasionar. E tirando, como você falou, de forma geral, não é só a ventilação. Eu ia complementar isso. Posicionamento. Na minha cabeça, o fisioterapeuta é o mais importante para o paciente neurocrítico. Posicionamento da cabeça. Não adianta eu ajustar o ventilador e deixar o paciente com a cabeça virada. Vai comprimir. Exato. E pode aumentar a pressão intracraniana. A analgsedação aí, nessa situação, sim. Cabeceira elevada. Cabeceira elevada. Expirações, a expiração quando precisar, né? Aspiração, dizendo, quando necessário. Enfim, é ver o paciente de uma forma geral. Isso já desde aquela época, né? Como você observou, já procurava, só aprofundei hoje em dia, né? Não sei se você viu quem entrou agora. Entrou o Dr. Johnny. Lembra do Dr. Johnny? Lembro. Que foi presente nosso. Um beijo pro Johnny. Johnny tá com a gente aqui em São Paulo agora, mano. Mandando ver, mandando em todos os UTIs aí de São Paulo, velho. Então, um beijo especial pra ele. Eu vi que ele chefe entrou também, pô, saudade imensa, um grande beijo. E, pô, maior prazer estar com vocês aqui. Se vocês quiserem participar, a gente tá à disposição. E vamos que vamos, assim. Cara, isso é o mais legal, velho. Por isso que eu achava você muito diferente. Você observava o paciente como um todo, né? A patologia. Você conseguia... Leozinho, beijo, mano. Léo também trabalhou. Trabalha ainda lá com você, não trabalha? Trabalha conosco, José. Beijinho. Beijão, mano. Então, você conseguia ver o paciente como um todo, né, cara? O paciente neurocítico, paciente de TCE, paciente neurocrítico. Muitas vezes os pacientes são duas coisas, né, cara? Sim. Geralmente um raio na UTI não cai num lugar só, né? Um raio cai 2 vezes no lugar, paciente neurocítico e neurocrítico, né? Então, assim, eu acho que isso é o mais importante, assim, velho. Então, vamos manter isso, vamos ajustar de acordo, individualizando cada paciente, né, Levé? Sim, e na UTI neurovascular, né? Aproveitando, eu ensejo, o Hospital São José da Bahia, o Dr. Agostinho Boechat, como você conhece, hoje ele é o rotina com o Dr. Cláudio. Um beijo para Agostinho, um beijo para o Cláudio. Que saudade, mano. Ele nos estimula muito. Quem tiver por exemplo, com ele lá, por favor, transmite esse beijo para eles. Saudade mesmo. Mas ele, fala aí. Por exemplo, ele estimula muita gente, desde sempre dá uma abertura e uma importância a todos os profissionais, os terapeutas, enfermeiros. Muitas vezes um paciente a gente nem vai ajustar a ventilação, nossos terapeutas, não vamos, entre aspas, atendê-lo, mas eu fico vigiando muitas vezes a pressão de perfusão cerebral. Né? Exato. PPC, mano. Doutor fulano, a PPC está ficando X, o que dá para ajustar? Estou vendo que ela aperta um pouco baixa e tal. Você lembra a fórmula da PPC? PAM menos PIC, né? Boa, garoto, exatamente. Qual a importância disso? A importância, né, para a gente averiguar, né, como está a pressão de perfusão cerebral, se a gente está conseguindo perfundir esse cérebro, né? De forma indireta, a gente tem uma noção do fluxo sanguíneo cerebral, de forma indireta, através da PPC. Então, a gente tendo já, pelo menos, uma DVE, dispositivo ventricular externo, para avaliação da pressão intracraniana, é o mínimo, né, de um paciente neurocrítico que a gente necessita, né?
Sem DV, a gente considera como 20, né, Levé? A gente considera como 20 a pressão, ou seja, seria a pressão máxima e PM menos 20, né? Sim. Mas, assim, o grande empecilho e a grande parte da fisioterapia, né, é que o cérebro só responde CO2, né? CO2 e oxigênio, né, velho? E glicose. Então, assim, depende totalmente, né, da parte médica e da parte fisioterapia tá ajustado, né, velho? Alinhado. Porque senão... A avaliação de pupilas. Eu, até em pacientes normais, eu vou lá avaliar pupila, porque vira de praxe. Exato. Você vai lá... Mano, vai fazer vasodilatação ou você vai fazer vasoconstrição, né, mano? Então, assim, vai manter o CO2 mais elevado, CO2 mais baixo. Antigamente a gente ainda fazia hiperventilação, hoje é o último caso, né, cara? O último caso de resgate, né? Exato. E ainda... hiperventilação era bravo, né, cara? A gente aumentava a frequência respiratória, reduzia o tempo respiratório, era difícil. Um beijo pro Felipe Dona. Felipe Dona foi o que o Levé foi para mim em Bom Jesus, em Itaperuna, né, aqui em São Paulo. Foi um dos coordenadores de fisioterapia. Também está à disposição, se quiser. Tamo junto aí. E, Levé, depois disso, cara, eu queria te perguntar um negócio assim, mais prático. Como você separa na sua cabeça, entrou ali na UTI, você viu os pacientes e tal, como você separa na sua cabeça os tipos de assincronia, velho? Você separa por tipo, você separa por fisiopato mesmo? Como você separa? Assim, inicialmente, né, quando você vai estudar sincronias, de forma bem didática, eles vêm dividindo inicialmente quais tipos de assincronias e divide dentro de um ciclo ventilatório, né? Sim. Onde o ciclo ventilatório tem a fase 1, que é a fase do disparo, do ventilador mecânico. Uhum. É uma fase que é um tempo muitíssimo curto, porém você pode ter 4 assincronias, pelo menos, nessa primeira fase, né? Exatamente 4. Exatamente 4. Duplo disparo e disparo reverso. Esse comenta hoje em dia delay de disparo, mas não é uma sincronia em si, mas sim um ajuste pequeno. Mas pode causar, né? A fase 2 seria a fase expiratória. A gente vai ter um fluxo insuficiente, o fluxo excessivo. E uma fase 3, já a fase da ciclagem, que é onde o ventilador fecha a válvula inspiratória e abre a válvula expiratória. E aí vai depender Você separa igual eu, então, na verdade, né? Um beijo pro Vini. Vini trabalha com você ainda? Não, Vini agora virou milionário, né? Vini agora virou enfermeiro e tal, tá ganhando dinheiro pra caramba. Em Bom Jesus, o Vini enfermeiro, pô. Trabalhou com a gente. Rapaz, não tô lembrado agora, não. Enfermeiro, ele trabalhou com gordo, velho. O Vinição. Vini, porra. Vinição, um tá beijo, lá no... Vini. Te amo, meu irmão. Sempre encontro ele, tá lá no PS lá do... Exato. Deita e rola, precisou, ele tá dando uma ligadinha. Exato. Vai Curioso, lá no UTI lá, ele tá finalizando a enfermagem agora. Exato, virou milionário agora ele não liga mais pra gente, não. Tem uns 2 anos que eu falo com o Vini. É foda. Depois disso, você separa como eu, então, né, mano? Você separa pelo tipo de assincronias, né, basicamente, disparo, ciclagem, fluxo, né? Uhum. Obviamente você usa a fisiopatologia. Eu achei muito legal, assim, nessa ordem de fisiopato. E aí lembrando também das disfunções, né? Tem disfunção diafragmática induzida pela ventilação, tem um paciente polineuropata, né? Um paciente crítico. Então, temos, né, a gente vai falar no final sobre essas, que são as mais complicadas, pelo menos ao meu ver, são as mais complicadas de resolver, mas eu acho essa separação a melhor, assim, eu acho essa separação da gente conseguir separar pelo tipo, que a gente só mexe no tipo, né, mano? Sincronia de disparo, a gente mexe no disparo. Sincronia de ciclagem, a gente mexe na ciclagem. Sincronia de fluxo, a gente mexe no fluxo, né, mano? Correto. E aí vai depender do modo ventilatório, obviamente. E aí, aquele olhar prévio, né? Tipo, o paciente DPOC geralmente tem o quê? Faz muito disparo ineficaz devido ao alto PIP. Exato. O paciente
com polineuropatia, ficou muito tempo sedado, entrega ventilação, está indo migrando para modo PSV. A tendência e a chance, a gente pode até avaliar a PEIMAX, por exemplo, fraqueza muscular, disparo ineficaz. Então, a gente vai associando. Uma outra coisa... PEs, né, cara? Para estubar também. PEs também. Uhum. Acho que eu não sei se pode estar até evoluindo, talvez é um assunto mais posterior, mas tipo, tratamento, né? Como tratar a sincronia. Geralmente a gente vê ajustes ventilatórios, a situação clínica, né? Situações clínicas do paciente e, em uma de condição, pensar em sedação ou neurobloqueador. Aí eu até comento, que geralmente quando eles perguntam, como é que você resolve a sincronia? Eu vou tentar ajustar a ventilação. Tem lá um fluxo suficiente. Vou pegar o meu ventilador, e ajustar ele ao paciente, não ao contrário. Exato. E o paciente não tem que ficar ao nosso dispor, né, mano? A gente está ao dispor do paciente, né, velho? Isso que eu falo sempre. Correto. Segundo momento seria as situações clínicas. Aí o segundo momento que eu digo, na verdade, às vezes eu associo, porque não tem como você dissociar. Às vezes você está ajustando o ventilador, esse paciente começou a ter fluxo insuficiente. Eu fui lá e aumentei o fluxo, beleza. Aumentei tempo respiratório, aumentei o fluxo no modo BCV, enfim, acelerei o rising time. Só que, eu imagino, será que esse paciente está com qual condição clínica? Está com febre? Então aumentou o metabolismo. Então foi isso o causador lá do fluxo insuficiente. Lógico, eu vou ter arritmia. Arritmia. Ajustei o fluxo. Colhei uma gasometria. Acidose metabólica. Está fazendo padrão com os MAU. Então, obviamente, ele vai ficar com fome de fluxo. Ajustei. Aí o médico foi lá. Vamos supor que seja um caso de colocar um bicarbonato, né? Introduzir o bicarbonato no paciente. Ele melhorou a sincronia. Aí, bobear, aquele ajuste que você fez, ele está fazendo agora fluxo excessivo. Então, você tem que ir lá de novo e reajustar. Porque então, é uma coisa que tá com soluço, né, mano? Exato, porque tá com soluço. Você comentou no início. O Felipe perguntou a gente aqui, não vou responder agora, nem eu sei, né, velho? Eu sei que você sabe. O Felipe perguntou a gente aqui qual a sincronia precisa de sedação e bloqueio neuromuscular. A gente vai falar à frente. Tá. É uma sincronia à parte que eu gosto demais. Não vi muitas vezes, mas no Covid, assim, vi mais vezes, assim, provavelmente você viu mais do que eu, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, Felipe. Está muito apressado. Segura aí. Segura aí que a gente ainda está falando da fisiopato. Então, acho que é isso, cara. Separar, basicamente, né? Disparo, ciclagem e fluxo. Ver o paciente, ver se alguma coisa está ocasionando isso. Eu vi uma postagem sua muito legal, cara. Sobre autodisparo. Não sei se você lembra. Isso acontece direto, velho. O nego põe um trigger baixo. Cara, frequência cardíaca, o paciente vai toda hora e entra. Né, mano? Isso é bem característico, né, de quando o médico ou o fisioterapeuta tá brigando com o ventilador, né? Você olha assim e fala, você tá brigando, né, cara, com o ventilador, né, velho? Até aproveitando lá dentro, que aí o pessoal vai entrando, vai vir a Roberta também, uma história lá da UTI Neuro, Dr. Agostinho, paciente de alto disparo. Paciente, isso estava bem no início, aprendendo, e é bom que a gente aprende muitas vezes com os erros. Então, temos que procurar acertar com os erros, né? E era um paciente, eu acho que estava, sei lá, 2017, 2016, eu tinha 2 anos trabalhando lá, porque quando eu peguei você estagiário residente, eu estava iniciando também, Exato, na profissão. Estava terminando, você estava iniciando. Eu estou com 9 anos. Exato, a gente tá ficando velho, mano. Eu nem falo. Eu acho que eu formei em 2015, estou com 7 anos de formado. A gente tá ficando velho. Fiquei 2 anos você ainda como acadêmico, mano. Aí, ó, que legal. Aí, o paciente estava em morte cefálica. Sim. Pupilas midriáticas, sem reflexo de tosse, não fotorreagente, córnea palpebral, só tinha driver. Sim. Só, né? E o driver dele, e a gente depois pegaram um autodisparo, era tão vigoroso a situação que ele ficava em PSV. Então, toda hora ia o Ricardinho, leva o Ricardinho da OPO. Leva, Ricardinho já vai lá na sede, né, mano? O paciente ainda tem drive, beleza. 3 dias seguidos. E a gente, o que é isso? Aí o Dr. Agostinho já não era rotina. Não era rotina, era
plantonista chegou. O plantão dele terça-feira, 24 horas. Nossa, o plantão dele era terrível, Na hora que mano. Na época era ele resenha. chegou, era, né? Nossa Mãozinha senhora, pra trás. mudava tudo, mandava trocar cateto de todo mundo, né? Pô, Hoje é um chefe maravilhoso. É. Eu amo ele, cara. Eu Ele aprendi demais, velho. Mas fala aí. chegou lá, mãozinha pra trás, daquele jeitinho. Sim, Ele se falando fizer devagar. Como que ele fala? Fala devagarzinho, aí. Fala aí olhou. como que ele fala. Então, cabeção. Isso é com Exato, carinho, tá, gente? exato. Carinho, chama de cabeção. Cabeção, esse paciente já morreu. Isso aqui. Não, doutor. Aqui, ó, tem driver. Cabeção, esse paciente, você tá dizendo que ele tá vivo? Peraí. Foi lá, desacoplou o paciente do ventilador. Não respirou. Cadê o driver? Aí ela tinha uma... Ela nem estava tão taquicárdica, mas ela tinha uma oscilação abaixo da apêndice tifoide. Sim. Bem proeminente. Aquele movimento da caixa torácica, o fluxo ficava turbilionar, alterava o fluxo do ventilador e disparava o ventilador, mesmo com sensibilidade a 3. Que é até uma coisa que a gente pode conversar. Sensibilidade pesada, leve, depende muito. Esse paciente com 3, ele estava disparando. Ele voltou o paciente para a ventilação, aumentou a sensibilidade a fluxo para 4, Sim. continuou Não para entrou 5. mais. Não entrou mais. Subiu para hemodinâmica, morte cefálica. Qual Acho que ano foram isso? 3 dias. Acho que foi 2017. Olha como 2016, o Agostinho já era evoluído, mano. Em É. 2020, o protocolo de MS, você sabe disso até melhor do que eu, né? Hoje eu estou um pouquinho afastado da Nil, estou fazendo plantão só de vez em quando, mas o protocolo de ME hoje manda tirar do ventilador, né, velho? Sim. Então, a partir de 2020, assim, manda ver se tem algum movimento respiratório, né? Faz o teste de apneia, 5 minutos. Exato. Então, assim, olha como o telemetria Agostinho já era previamente. evoluído há 4 anos antes. 4 anos antes. Exato. E assim, depois disso, né, nunca mais esqueci. Falei. Então, você fica com o olho clínico. Quando eu tava Já você dando tem aquele feeling, né, cara? Vai passando o tempo, a gente vai ficando velho e a gente começa a ter feeling. Né, e aquela postagem que você viu, por exemplo, você viu que tinha várias oscilações cardiogênicas, de forma bem cíclica. Então, já olhei aquilo. Aí, outra forma, eu olhei aquele. O paciente estava bem sedado, bem entregue. Mexia lá, não tinha estímulo e tal. Eu falei, esse paciente, aparentemente, está bem entregue à ventilação mecânica. Exato. Taquicárdio. Eu vou lá fazer a palpação. Até quando eu comento sobre sincronia, gente, sincronia não é só ventilador aqui, não. Olha para o paciente, tira o cobertor, coloca a mão, vamos aprender a inspeção, palpação, aquilo lá que faz lá no primeiro período de terapia. Por que o paciente internou, né? Qual a patologia do paciente? Qual a patologia? E aí, avaliando isso, está diferente com alto disparo. Sim. Aí aumentamos lá, aumentei a sensibilidade, que é ventilador, é uma necessidade diferente. Sim. Quanto mais próximo de 0, mais pesado. E aí resolveu. Então, assim, é interessante que você e a sincronia ventilatória, você ajustar e observar e analisar. Melhorou? Melhorou. Não é igual um cálculo de volume minuto, que a gente nem faz tanto hoje em dia, mas um cálculo de complacência. Você vai fazer o cálculo, vai te dar o valor, você vai aumentar a frequência respiratória, daqui a pouco olha a gasometria, se não tiver capnógrafo, né? Não, ceda ele, e observa. É on time. Ajustou e observou. Melhorou. Sim. Não melhorou. Então vamos ver aí. Vamos tentar melhorar outras situações. Mesmo tempo pensando no ajuste e pensando no paciente. É muito interessante. Acho muito bacana. Eu acho que é exatamente isso, cara. A minha paixão por sincronia é exatamente isso. Porque depende de cada paciente, né, velho? Não depende exatamente do ventilador mecânico. Porque esse negócio de ficar olhando para o ventilador mecânico me dá uma raiva. Porque você fica lá olhando. Você não sabe a patologia do paciente, você não sabe a antecedente do paciente, você não sabe nada. A droga que o paciente está tomando. Então, assim, né, duas coisas. Sedar o paciente ou não conhecer a fisiopata. Felipe me encantou muito no início também, porque ele é parecido um pouco com você. Assim, ele olha o paciente como um todo. Ele chegou, ele está aí de prova para falar. No terceiro dia eu já elogiei ele, porque ele chegou e perguntou para o fisioterapeuta dele: mas qual a patologia do paciente? O paciente tem hipertensão pulmonar? Tem corpo pulmonar? Como é que é? Vamos tratar como? Então, assim, foi diferente. Você olha assim, você fala, caramba, né, tá tratando o paciente como um todo, velho.
Aí vamos falar um pouquinho de sincronia, mano. É. Autodisparo, a gente já tava falando, né? Autodisparo, principalmente trigger, né? Não sei o que você acha, assim, mas autodisparo geralmente tá ou com um circuito e tal, né? Com alguma perfuração e tal, ou com trigger. Não sei o que você acha. O que você acha? Sim, os principais, quando você, né, averigua, imagina um autodisparo, as principais causas, né? A sensibilidade baixa, e aí depende muito, né? Ah, não, mas tá com 3 de fluxo. Que seja Paciente. aquele paciente, tá disparando o ventilador com 3. Quando outros a gente deixa um trigger de 1, por causa do disparo ineficaz, vamos chegar lá, né? Beleza? Exato. Mas sem causar autodisparo. A sensibilidade, você pensar como eu vou ajustar a sensibilidade? O mais sensível ao paciente, desde que não cause autodisparo. Exato. Então, geralmente, o autodisparo ocasiona sensibilidade trigger baixo para o paciente. Sim. Vazamentos, você comentou, né? Vazamentos. Circuito. O filtro muito encharcado. Filtro, cara. Filtro, muito bom. Filtro. São oscilações no fluxo. Deixa ele turbilhonar. Pode ocasionar também. O tubo, né, cara? O tubo, às vezes, né? Tubo muito fino e tal. Fino, fica mais resistência, porque o paciente tem muito tempo já secretivo. Sempre tem uma secreção naquela luz do tubo. O paciente já está taquicárdio, já imagina. Aquele paciente que você avalia que está, você tá vendo, as drogas vasoativas, aí você vê aquele pulsar. Você vê o pulsar, né, mano? Então, você vai avaliando todas essas situações. Então, são essas principais mesmo. Eu acho também. Eu acho mais ou menos a gente tem que olhar para isso, né? Principalmente para a galera da fisioterapia aí, pessoal da medicina também que está entrando na UTI agora. Eu acho que olhando para isso a gente já está bem servido, né, cara? Olhando para isso, olhando para a fisiopatologia, a gente já está bem servido. Aí, duplo disparo. O que você acha do duplo disparo? Vou deixar você falar agora. Duplo disparo eu gosto, porque sempre acontece. Sim. O duplo disparo, o que ocorre, né? Como o nome diz, 2 ciclos ventilatórios. Porém, esses 2 ciclos ventilatórios, ele é impulsionado por apenas um esforço muscular do paciente. Exato. A gente fala só de duplo disparo inicialmente. Então, ele está até numa classificação, também tem outras classificações de sincronias, de que geralmente é uma subsistência, né? Geralmente é um tempo expiratório do ventilador mecânico está menor do que o tempo neural do paciente. E o fluxo? E fluxo? E o fluxo, então, lembrando, tempo expiratório reduzido, o fluxo aumenta. Tempo expiratório aumentado, o fluxo reduz. Né? Então, quando ele dispara o ciclo ventilatório, e quando geralmente ele está na fase expiratória, o ventilador já está encaminhando o paciente para a fase expiratória, né? Abriu-se a válvula ex, ele continua inspirando. É como se o ventilador está assim. O ventilador vai lá automático, 0,8 segundos. Você ajustou 0,8 segundos de tempo índice. Responsabilidade é nossa. O paciente quer inspirar 1,2 segundos. Então, ele vai inspirar. E se esse esforço, que é único apenas, for vigoroso o suficiente para disparar o ventilador, para sensibilizá-lo, ele vai fazer um novo ciclo antes de expirar totalmente. Então, geralmente, a gente não tem como colocar fotos, mas ocorre uma amputação do pico de fluxo respiratório. Exato. Ele vai disparar. Exato. Aí, só e lembra muito o disparo reverso. O Felipe acabou de sair, mas lembra muito o disparo reverso. Sim, né? A gente vai dialogar sobre, né? Exato. A Monique queria fazer uma pergunta, óbvio que pode, Monique. Você pode qualquer coisa. Faz uma pergunta aí pra gente aí, quando você quiser, e vamos parar na metade só para responder. Prazer imenso. Aí, alto disparo, até a Monique fazer a pergunta, duplo disparo, que eu acho o mais legal, disparo ineficaz. Fala aí, o que você acha de disparo ineficaz? Então, o disparo ineficaz, o próprio nome diz, né? Um disparo ineficiente. O paciente contrai a musculatura, porém, por algum motivo, podemos discutir aqui, não consegue vencer a sensibilidade do ventilador, ou seja, então, obviamente, estamos falando da fase 1 disparo. Ele não consegue vencer a sensibilidade e faz uma contração ineficiente. Exato. Ele contrai a musculatura, a válvula não abre. Então, olha aí a DDIV, né? Disfunção diafragmática induzida pelo ventilador. Isso causa um estiramento, causa uma lesão diafragmática. O paciente fez o esforço, só que a válvula não abriu. Então, ele vai fazer aquele pequeno fluxo. Às vezes é pouco perceptível,
faz aquele pequeno fluxo, que ele altera um pouquinho de fluxo, mas não capaz de vencer a sensibilidade. Exemplo prático. A sensibilidade está a 3 litros por minuto. O paciente conseguiu carrear 2 litros apenas. Então, ele vai causar esse disparo. Aí podemos falar as causas, né? Fraqueza muscular. Paciente com uma fraqueza muscular. Então, o paciente que ficou sedado por deveras tempo, tem max baixa, eu já imagino que esse paciente pode evoluir com disparo ineficaz. Covid, com corticoide, com bloqueador neuromuscular, antibiótico longo tempo, tudo. Gostaria de mandar um beijo pro Maguinho. Maguinho tá lá com você ainda, né, mano? Tá conosco lá na UTI neurovascular. Parceiraço, Maguinho, um beijo, saudade também. Então, assim, e é a sincronia mais presente dentro da UTI, né, cara? Eu acho que ela até, assim, mais perceptível. Então, o pessoal geralmente, até o médico, né? Ó, tá alguma coisa ruim aqui, ó. Porque ele é bem perceptível, aqueles 2 disparos, né? E, geralmente, olha o paciente tá fazendo também um esforço, a válvula até faz o barulho. Então, o duplo disparo, né? O disparo ineficaz, a gente então tem possibilidade o esforço muscular, o paciente por fraqueza muscular, pode ser, então, a sensibilidade pode estar elevada para sedação, às vezes o paciente está com um valor de sedação. Longo tempo, mano. O paciente SARA grave. SARA grave, está residual. Perdeu musculatura. O paciente com DPOC, que a gente comentou, que tem a auto-PIP, geralmente eles têm auto-PIP. Eu vou chegar nesse ponto. Aí eu fico bravo com o fisioterapeuta. Você sabe por quê? Vai lá. Fisioterapeuta. O paciente está com auto-PIP e disparo ineficaz. Fico bravo com os médicos também. Meus plantonistas, eu dou esporro nele. O paciente está com auto-PIP e disparo ineficaz. Aí o que vai acontecer? Vai aumentar o CO2. Óbvio. Vai aumentar o CO2. O que o fisioterapeuta quer fazer? Ou o médico, meu plantonista? Lavar o CO2. Tentar o que ele faz? Aumenta a frequência respiratória. O que acontece? Mais auto-PIP, mais retenção. Isso é legal a gente diferenciar. Por exemplo, o disparo ineficaz sem auto-PIP, né? Se discordar, você fala. O disparo ineficaz sem auto-PIP, a gente faz volume corrente de 4 a 6, a gente reduz tempo INS, a gente mantém uma ventilação protetora, a gente aumenta o fluxo se for o caso, mas sem auto-PIP a gente pode aumentar a frequência respiratória. Paciente com disparo eficaz com auto-PIP, a gente faz tudo isso. Reduz tempo INS, volume 4 a 6 e tudo, mexe na rampa para também manter um fluxo mais alto, mas a gente tem que reduzir a frequência respiratória. Senão, o que vai acontecer? Vai aumentar mais o CO2. Aí me deixa lá. O cara fala assim, pô, aumentei a frequência respiratória, reduzi o tempo INS ali, porque o paciente estava fazendo disparo eficaz, ou porque o paciente estava hipercápnico. Eu falo, pô, mas aí você vai botar o CO2 dele em 100, né, velho? O que você acha? Sim. Aí é o que você comentou. Fisiopatologia do paciente, né? DPOC tem uma alta complacência, baixa elastância. Então, como você diz, acelerar o fluxo para quê? Para você tentar diminuir o tempo INS dele. Exato. Você está tentando nos associar. Se você diminuir o tempo INS, você já aumenta o tempo INS. Se você aumentar a frequência respiratória, vai causar mais auto-PIP. Então, o negócio é trabalhar com frequência respiratória mais baixa, relações INS e ES, né? Maiores, 1:3, 1:4, para você conseguir tentar exalar o máximo desse valor de auto-PIP, que ele minimize o máximo possível, e aí o paciente ter condições melhores de conseguir agora fazer o disparo. Cara, que legal você falar isso. Porque, você assim, falou exatamente a fisiopatologia. Ele só precisa de tempo INS. Entendeu? E a gente aumenta o fluxo, reduz o tempo INS ou reduz a frequência respiratória. Ele só está pedindo tempo INS. E porque, assim, só para o pessoal entender, né? Por que geralmente causa disparo ineficaz? Às vezes o paciente nem tem força, beleza? Só que, imaginemos, aí vamos até colocar o exemplo da sensibilidade em centímetros de água, mais fácil. Está lá menos 2 centímetros de água. O paciente tem que, então, fazer um esforço de menos 2 centímetros de água. O ventilador vai entender, ele entrou, vou disparar. Só que agora ele tem uma auto-PIP de 6. Ele tem que vencer a auto-PIP de 6 mais 2 ventiladores. Menos 8. Exato. Então, aí você pensar, então vamos diminuir a sensibilidade. Mas a auto-PIP persiste. Vamos tentar minimizar.
A gente não vai conseguir solucionar também 100% muitas vezes, mas vamos Que é a limitar fisiopatologia dele. esse paciente parar, senão esse paciente fica fazendo vários altos disparos, disparos ineficazes, e vai lá. Um diafragma já é bem comprometido, toda a mecânica, você já sabe, DPOC, aplainado, etc. Esse paciente não vai ser ventilador, que é outra coisa que eu, desde o início, quando eu ia falar de ventilação mecânica DPOC, a pessoa que deu até o curso pra gente falou assim, ó, quando fala assim, paciente DPOC, é o último a ser atendido porque não sai. Sai, cara, sai. Sai, cara. Já vi muito sair, já vi muito DPOC sair. Sai. Vamos responder as perguntas. Vou começar pelo Kaique, que foi o último que perguntou. DPOC, reduzir frequência respiratória só quando houver autopip, né? Não sei se você concorda, mas de acordo com a fisiopatologia, tem autopip, né? E está mantendo o CO2 alto, sim, reduz frequência respiratória, mas lembra, alargar o tempo em Zs, ou seja, reduzindo o tempo expiratório ou aumentando o fluxo, certo? Concorda? Sim. DPOC sem autopip, só com disparo ineficaz, a gente diminui tempo ins, alarga tempo em Zs, a relação em Zs, mas a gente aumenta um pouquinho a frequência. Reduz a sensibilidade também. Exato. O paciente está sendo disparar com 3, vamos diminuir para 2, para 1,5. Como eu disse, o mais sensível para o paciente possível, né? Exatamente. Separar isso, né? E a Monique perguntou se o paciente pode respirar mesmo sedado, ou seja, o paciente pode fazer a sincronia mesmo sedado. Vou perguntar para você primeiro, depois eu dou minha opinião. Mas já vi muito. Fala aí. Comentando sobre assim, num paciente sedado. Isso. Se ele consegue respirar mesmo sedado, ou fazer a sincronia mesmo sedado e RAS menos 5, que seja. O Joãozinho entrou, rapaz. O Joãozinho entrou, é um prazer mesmo. O Joãozinho não queria nem ir para neuro antigamente, rapaz. Hoje entra em live, mano. Bom saber, ué. Que evolução, velho. Olha só, mano. Um beijo, Joãozinho. Te amo, irmão. Fala aí. Você comentado. Então, o paciente sedado, se aquela sedação não tiver deprimindo o centro respiratório do paciente, sim, ele pode entrar na ventilação mecânica. Um outro exemplo, um paciente, a gente até vai acabar respondendo de forma limitada. Um paciente muito sedado pode apresentar sincronias? Sim. Disparo reverso, por exemplo, geralmente está associado a pacientes com grande nível de sedação. Bloqueado. E Michele entrou. Michele trabalhou com a gente, Bom Jesus, não foi? Um beijo, Michele. Sim, sim. Né? Beijão, saudades também. Então responde ele, velho. Pode, não pode, cara? Pode fazer a sincronia, sim, com certeza. E a gente até comentou no início que sedação excessiva, por exemplo, pode causar disparo ineficaz. Você está sedando por demais aquele paciente. Exato. Você começa a fazer disparo ineficaz nele. Aí você fala, tá fazendo apneia. Não, tá fazendo apneia, vou passar para outro controlado. Botando PSV, tá fazendo apneia. Vou voltar para controlado. Por algum motivo. Vou voltar para controlado. Não, calma aí. Será que primeiro ele está fazendo apneia total mesmo? Ah, não. Tem um pequeno fluxo lá no gráfico. Opa, disparo ineficaz então. Ô, doutor Alex, tudo bem? Aquele paciente tem condições de diminuir a sedação? Será que a gente consegue fazer um despertar de sedação diária? Ou minimizar, pelo menos, para a gente deixar ele ventilar em PSV? Que aí já trabalhamos diafragma. Ah, não, Olivelto, no momento ele está muito inflamado, não sei. Não, tem como sim. Vamos lá diminuir. Vou diminuir fentanil, vou deixar só fentanil, vou passar o Precedex, aí você pode trinchar. Isso usando diafragmática, né, cara? Hoje eu tive uma reunião, né, de gestão com o coordenador geral. Assim. Eu estou coordenando a clínica médica e um pronto-socorro aqui. E lá fica muitos pacientes entubados e tudo, até sair vaga em UTI. Hoje eu tive uma reunião assim. E, tipo assim, ele me perguntou, e ele perguntou justamente isso. Como está sendo despertar diário e tudo? Como que está trabalhando essa parte pulmonar do paciente? Porque isso influi tudo, né, cara? Isso influi tempo de intubação, isso influi tempo de internação, isso influi fraqueza muscular, pós-extubação também, polineuropatia do paciente crítico, enfim, infecções. Então, a disfunção diafragmática, a gente vai falar depois, nossa, é causada pela gente, assim, né? Nós causamos isso. Né? Sim. E o
disparo reverso, o que você acha? Só para finalizando, o disparo ineficaz também pode ser causado por uma sobreassistência. Né? Então, quando fala, beleza, está em PSV, mas calma aí, ainda em PSV a gente tem que avaliar. Aí não vamos adentrar, mas tudo bem. Tem índices para avaliar se tem um esforço vigoroso e às vezes, calma aí, às vezes a gente vai trabalhar com leve sedação, pré-sedex, né, que a gente fala muito ainda. Ou, não, peraí, o paciente está fazendo uma frequência baixa, lá 12, 13, é uma coisa que também me incomoda às vezes. O paciente tá fazendo pré-sedex é paixão do nosso ex-chefe, né? O paciente está fazendo um bom volume corrente, a frequência de 12, 14. 12, 14 não é interessante o paciente ficar em ventilação mecânica. Nem a gente faz frequência de 12. Não vai, mano. A gente tá respirando aqui agora e tá fazendo mais. Pois é. Então, assim, tem alguns índices, frequência respiratória acima de 17. Pra gente evitar, não vamos aprofundar, mas a sobreassistência. A sobreassistência causa disparo ineficaz. Então, eu tô dando muita pressão de suporte, muito fluxo, e o paciente já tá com uma situação que ele tem uma fraqueza muscular. É como se falasse, de forma mais esdrúxula. Pô, o cara tá mandando todo o esforço para mim, eu vou fazer pouca coisinha aqui, deixa eu ficar quietinho aqui. O ventilador tá fazendo a parte dele, mano, não faço nada. Muitas vezes, no início... Qual score você usa, mano, para sobreassistência e sobreassistência? Então, para sobreassistência, geralmente avalio situações como frequência respiratória, idealmente, sim, frequência respiratória acima de 17. Então, assim, um PS mantém o paciente fazendo frequência acima de 17. Volume corrente, não mais que 8 ml, 9 ml, então, com certeza não. Avalio o P01, né? P01 lá entre menos 1,5 e menos 3,5. Aí vai depender de algumas outras literaturas, menos 1 a menos 4, sendo que valores abaixo de menos 1 sobre assistência. Tem outros, até para uso para assistência, pressão muscular respiratória, PMI, né? Você faz uma pausa respiratória em modo PSV, se o ventilador permitir, e avalia a diferença entre pico e platô. Então, se essa diferença de platô tiver valor... Qual a diferença de platô por PIP? O que faz? Platô menos PIP, o que faz? Lembra? Platô e menos PIP é a nossa drive pressure, né? Questão de extensão. Exatamente. Se falar de ventilação microprotetora, é o nosso guia. Você falou tudo de uma forma um pouquinho mais difícil. Temos um score que chama Index. Já ouviu falar? Index. Mais 1, 0 menos 1. Não. Temos Pode começar. Esse score, mas a gente consegue... Tudo que você falou, cara. Tudo que você falou. Você falou fisiopatologia, você falou sobre assistência, como que nós estamos fornecendo. Existe esse score, mais 1. É sobre assistência, menos 1. A gente consegue fazer sobre assistência, 0. A gente está andando ali no limite. Não é score só para isso, obviamente depende de sedação, como você estava falando, depende de musculatura, mas a gente consegue mais ou menos mensurar, porque a gente faz muito isso, né, cara? Não sei se você concorda, mas a sobreassistência a gente faz muito. O tempo da gente desmamar ali, a gente geralmente passa. Não sei o que você acha sobre isso. Sim, com medo da subassistência, com medo do paciente com esforço, que realmente é desconfortável você ver um paciente com bater de asa no nariz, uso musculatura acessória. A gente muitas vezes faz sobreassistência com esse medo. Temos que evitar a sobreassistência, mas também a sobreassistência, a gente também tem que conseguir avisar, senão esse paciente não vai sair do ventilador mecânico. Você não vai conseguir PIV, enfim. Então, isso que é confortável pra gente, né, cara? É confortável pra gente. Querendo ou não, se a gente olhar, não com o nosso olhar, né, nem com o olhar da galera que está participando, mas querendo ou não, é muito mais confortável o paciente sentadinho, quietinho ali no leito, né, mano? Não fazendo nada. É muito legal, né, velho? O Joãozinho perguntou qual CO2... Você responde primeiro, depois eu respondo. Ou a gente responde junto. Qual CO2 você tolera aí no paciente DPO-cítico? E eu vou emendar a pergunta. Antes do tubo, qual CO2 você tolera? E quanto tempo, assim, você costuma fazer de venir nesse paciente DPO-cítico? E ele falou que ama Precedex. Ele abriu, certeza, ele abriu também uma sociedade lá com o nosso chefe com Precedex. Certeza absoluta. Cara, eu tô vendo, parece que o Precedex deve ter barateado, porque antes era tão difícil. Né, mano? Antigamente a gente só podia utilizar em paciente VIP, né, velho? Tipo, aquele paciente que a gente não consegue tirar da ventilação. Pô, hoje eu tô utilizando para fazer VNI, às vezes, Precedex. Você tem noção? Já vi também.
Já usei também. Hoje em dia está vendo a torta direito, graças a Deus. E bom. Amém, amém, amém. Mas sobre a questão do DPOC, a nível de CO2. O nível de CO2, eu vou sempre avaliar o nível de CO2, porque cada paciente DPOC vai ter uma fisiopatologia, Sim. um CO2 que mantenha o pH em normalidade, a princípio. Então, aquele paciente que está redondo. Geralmente, acontece com o paciente que ele, por alguma infecção, né, ele consome carbonato, então ocorre a descompensação. Ele compensa. Começa a ter entre IRPA tipo 2, né, hipercápnica. E aí, você comentando sobre a venina, esse paciente IRPA tipo 2 hipercápnica tem que ter um CO2 elevado e vai ter sempre, mas o pH alterado. Geralmente, esse paciente pode evoluir com a carbonarcose, redução do nível de consciência. Vamos colocar a venina nesse paciente, aí a gente pode ter modo BIPAP, que é para aumentar a ventilação do mesmo. BIPAP, CPAP ou cateter de alto fluxo? Então, no paciente com DPOC, a maior indicação é o BIPAP ainda, porque a gente precisa de aumentar a ventilação. Você tem que ventilar esse paciente para ele, né, reduzir BIPAP o ou nível de CO2. CPAP, né? Estão muito próximos, assim, mas lembrar da pressão positiva. Sim, uma pressão expiratória e mais uma pressão positiva. Então, procurar para que esse paciente, muitas vezes esse paciente é um dos poucos, na verdade, acho que poucos ou quase isolado, que a gente vai ventilar um paciente VNI totalmente, às vezes, comatoso já. Por quanto tempo? Colocar na ventilação mecânica não invasiva e avaliar o despertado mesmo, né? Se ele vai... E é interessante, esse tipo de paciente que às vezes ele chega lá narcótico e geralmente ele vai de PS com uma máscara de FO2 lá em cima. Aí tá retendo mais CO2 ainda. Né? Lá em cima. Exato. Clássico. Tira. Às vezes a FO2 vai ficar de 21. Saturação 8,92. É lindo. Coloca na VNI. Daqui a pouco, em média, 20 minutos o cara tá acordando. Aí eu vou manter ele. E aí é uma coisa que eu estou estudando também, VNI bastante. O maior tempo possível, a priori. Qual tempo você pensa, assim? Qual tempo você estudou? Rapaz, então, vai depender muito do que o paciente vai responder para a gente, né? Mas se aquela VNI mantém aquele paciente confortável, né? Ou próximo disso, né? E a colaboração do paciente ajuda muito. E ao retirar, principalmente, essa ventilação não invasiva, ele começa a ficar novamente desconfortável, as primeiras 24 horas, na fase mais aguda, o máximo de tempo possível. 24. Não preciso falar nada, você brilhou. Respondeu tudo que eu ia falar. Só tempo, mano. O último estudo fala de 6 horas. É o único tipo de paciente que a gente mantém 6 horas em VNI, como você falou. Às vezes com Glasgow de 9, com Glasgow mais rebaixado, justamente para a gente reverter esse quadro. O Joãozinho perguntou qual o PIP inicial. O PIP inicial é tolerado pelo paciente sempre. E é aquela que não causa sincronia e mantém metilações protetoras. Eu, particularmente, eu não acho que um paciente DPOcítico com a VNI com PIP menor do que 8 vai adiantar alguma coisa. Né? Porque a gente está querendo lavar aquele CO2, a gente está querendo tirar aquelas atelectasias. Mas a gente depende da tolerância do paciente. Né? Aí é onde entra também o cateter de alto fluxo. O cateter de alto fluxo, igual você falou, pode ficar 24 horas, né, mano? O cateter de alto fluxo. O cateter nasal de alto fluxo, na prática eu tive pouco contato, mas aos estudos, né, você pode trabalhar associadamente com a VNI também, né, no desmame dessa VNI fica uma forma mais fácil de conseguir associar, né, e lembrando, né, o paciente, quanto mais colaborativo, melhor. Obviamente, se o paciente quiser beber água, né, minimizar locais de pressões, né, para evitar LPP, às vezes até colocar um protetor, um curativo, mas o máximo de tempo dessas 24 horas. E até para... a gente vai falando uma coisa, falando outra, mas um desmame ventilatório de um paciente DPOC na VNI, por exemplo, ele não vai passar no teste de respiração espontânea, não vai trabalhar com a dita VNI facilitadora. Já. Seria retirar o paciente e acoplar na VNI. E ele precisa ventilar. Aquele negócio, você precisa ventilar o paciente. Duro, mano. Né? Uma hora. Duro. Você vai fazer uma hora de VNI? Não, ele precisa de ventilação. Exato. Uma hora não vai resolver. Então, mantenha as primeiras 24 horas o máximo tempo possível.
Lembrando que é o único tipo de paciente que a gente pode ventilar dessa forma, né? Com glaço mais rebaixado, sem proteção de Isso. aéreo, por causa do CO2. É o único tipo de paciente. Outros pacientes com RPA tipo 1, que você chegue lá já rebaixado, Exato. seja pelo séptico, Você já entuba. aí já tubação, vamos começar a trabalhar já. Monique fez uma pergunta muito boa, assim. A gente vai voltar um pouquinho, mas eu achei essa pergunta legal pra caramba, que eu acho. Você tá brilhando, né, Livel? Ô, Oh, Livel, que isso, hein, mano? Que olha, isso? Quem te viu, quem te viu. Tá brilhando, hein, rapaz? tava tomei eu falei, vou tomar um calmantezinho aqui, conversar no primeiro momento, Até parece. mas Até conversar com parece. você já fica mais Não, fácil. já tá mais tranquilo. Ah, Monique perguntou, vamos lá, paciente antes da intubação, o paciente está fazendo apneia, o paciente está fazendo frequência respiratória muito elevada. Lembrando que são, né, uma das causas da intubação, respiração, musculatura acessória, musculatura abdominal, CO2 aumentado, que a gente vê fadiga muscular, PINs reduzido abaixo de 30, PEIs, né, menor do que menos 40, gradiente alveolo-alveolar menor do que 20. Enfim, ela perguntou o seguinte, mas quais parâmetros a gente utiliza para intubar o paciente ou a gente não intuba e observa o que o paciente está fazendo? Eu acho que a gente respondeu um pouquinho, né, na questão anterior do DPO-cítico. E quais outras questões você vê assim? outras questões que outros pacientes comentam. E, na verdade, você viu o paciente ali, aquele feeling, né, mano? Você olhou o paciente e falou, pô, o paciente vai pro tubo. Não tem jeito. Aí deu 11 horas da noite, o plantonista falou assim, não vou entubar. Aí deu meia-noite, você... não vou entubar. Aí deu 4 horas da manhã, o paciente foi de boa. O que você usa como parâmetros, assim, para decidir isso, mais ou menos? Algumas situações você já até elencou, né? Mas, paciente, franco insuficiência respiratória, bater de ar no nariz, uso musculatura acessória, tiragem intercostais, frequências respiratórias elevadas, né? Acima de 5, acima de 30. Paciente necessitando de alta concentração de oxigênio, né? Oxigenoterapia. A pensar na VNI, que às vezes, né? Não, vamos ver se a VNI. A VNI a gente utilizou muito aqui na época do Covid, principalmente, a partir do Covid para cá, a escala ACOR. Não, HACOR. não ouvi falar, não conheço. É, Expliquei o que é a escala ACO. na VNI, é o mnemônimo, né? HACOR, onde você avalia, na verdade, você vai ver o que a gente já avaliava antes, vamos dizer assim. O que é? pH, frequência respiratória, frequência cardíaca, nível de consciência e PF. PF é essa ajustada na VNI. Aquela PF ajustada para máscara não inalante, né? Ou VNI. O ACO a gente usa na VNI, então a gente coloca assim na VNI. Na VNI mesmo. Com 1 hora de VNI, porque geralmente a gente coloca a VNI também, né? Forma de ver se o paciente está melhorando. Principalmente RPA tipo 1. Sim. 20 primeiros minutos. Tem que melhorar a saturação. Sim. E espera-se que eu consiga reduzir nesse FO2. FO2 de 90 para manter a saturação 92 já está me mostrando falha. Não vai. Pô, né? Lembrando, falando o que você está falando, perdão de interromper. VNI, a gente consegue diagnosticar SARA, porque possui PIP-LOX5, né? Isso. Catéter de alto fluxo, a gente não consegue diagnosticar SARA, porque tem uma PIP fisiológica, uma PIP de 3. Então, assim, o que você está falando é muito legal. Assim. Não, e o que você está falando, realmente, quero até comentar. Quando está na VNI, você colhe a gasometria, a PF aí agora é real, fidedigna. Que você tem, além da pressão positiva, aí você pode diagnosticar até SARA, você tem a FO2 precisa. É 35? É 35. Às vezes a gente vê PF calculado em macro, não é real, né? Não dá pra gente levar. O que a gente utiliza é aquela continha velha, né? Vezes 3 mais 21, né? Mas não é fidedigna, né, mano? Mas assim, finalizando o ACO, o paciente está lá, então, no final de 1 hora na VNI, e você colhe a gasometria, vai avaliar. Como é que está o pH? O pH está abaixo de 7,35, está ácido, começa a ganhar pontos. Sendo que pontos, esse paciente ganhando pontos não é interessante. Frequência cardíaca está acima de 120, ganha mais alguns outros pontos. Frequência respiratória acima de 30, um outro ponto. Isso o paciente na VNI, com 1 hora já com frequência acima de 30, você já fica ressabiado.
Sim. PF, Eu acho que mais de 30 minutos, é, velho. Eu realmente 30, não conhecia esse esse score, ACO, mas eu acho que é 30 minutos, velho. entre 30 a 1 hora esse ACO. Aí você Exato. olhou a grametria, viu esses Não deu índices, ele vai te dar um certo. anular. ACO acima de 5, falha de VNI. Esse Exato. paciente vai falhar, não adianta. Tudo. E valores abaixo, não se pode ter uma resposta a VNI, mas aí você vai ver outras situações. Teve um caso interessante semana passada. A gente colocou um paciente, ele tinha um grande comprometimento pulmonar, reumatologista direito, uma sepsis pulmonar. Ele era um paciente já consumido, ele estava com um histórico de CA ainda não fechado, diagnosticado. Era um paciente que perdeu 20 quilos no último mês, 2 meses. Então, aquele paciente que você já está, é o feeling que você falou, né? O paciente começou a apresentar esforço respiratório. Vamos fazer um teste VNI? Teste VNI, 30 minutos, 1 hora. Fizemos o ACO. O ACO dele deu 3, que era a PF está lá em 180, a frequência respiratória acima de 30. Só que ACO de 3, mas se olhar o paciente com todos os sinais de esforço respiratório, não tem como. Então, ó, Vai fadigar. aí tem até um ACOR agora, tem que estudar melhor, que saiu já, ele acrescenta agora patologias. Então, um paciente com ACOR mais sepsis pulmonar. A sepsis, geralmente, ela vem evoluindo, você vai entrar com antibiótico, o quê? 3 dias que ele vai começar a ter resolução? Isso aí você vai deixar você falar melhor. Então, isso aí é o tempo do paciente. Usa o SOFA, né? Que aí você pode falar melhor também, não vou nem riscar. Então, você faz quer dizer, complementou mais ainda um diagnóstico, que é que você dá uma certeza, principalmente para quem está iniciando, acredito, ter um norte parâmetro, um protocolo. Sabemos que o protocolo, esse de bolo não existe, mas você tem um norte, né? Pô, esse paciente está aqui sensado. É um edema agudo pulmonar, você tiraria pontos nesse arco. Por quê? O edema agudo geralmente responde bem, um CEPAP. Então, assim, eu não sei se eu perdi a pergunta, mas 30 minutos feliz, geralmente, paciente com grandes sinais de respiratório. Aí, às vezes, você olha lá o leuco do cara, 30 mil, aí você pode falar melhor para mim. Quer dizer, pode complementar agora, né? Na verdade, é assim, hoje eu conversei com os meninos, tanto os meninos da enfermagem, meus plantonistas, fisioterapeutas, e falei com eles, né? Rapidinho, né? Até te perguntar. Uma dificuldade, sim, no início, principalmente, a gente olha o paciente acordado, mas franco respiratório. Pô, ele está acordado, vamos entubá-lo? Vamos entubá-lo. Aí você pode falar melhor. Eu já vi paciente saturando 38% em Belém, conversando comigo. Você tem noção. 38% de esforço respiratório total, não conseguindo falar direito, conversando, orientado e tal. Né? E eu conversei muito com os meninos hoje, que a gente, na reunião que tivemos, gestor sem número, mano, eu vou até postei isso. Gestor sem número é palpiteiro, velho. Ele acha tudo. Então, se ele não tiver o SOFA, né, que a gente vê cada dia as disfunções orgânicas iniciando, se ele não tiver o SAPS-3 na UTI, se ele não tiver o Apache 2 na enfermaria ou no pronto-socorro, se ele não tiver esses scores, o index, se ele não tiver esse ACOR aí que eu não conhecia, que eu fiquei fã, assim, achei muito bom, principalmente esse, levando a fisiopatologia, né? Então, se ele não tiver tudo isso, cara, se ele não vê evolução do paciente, igual você falou, pô, o paciente estava com 10 de leuco ontem, o paciente foi para 30 de leucoprocalcitonina lá em cima, 15 de procalcitonina. Pô, esse paciente vai para o tubo ou o contrário. Ou você não vai conseguir estubar esse paciente por causa dessa instabilidade dele. E não adianta estubar que você vai entubar de novo, você vai aumentar a mortalidade. Né? E o que o Joãozinho perguntou, acho que vai muito por esse ponto. Ele perguntou, e aí, tá bom, vocês falaram pra caramba, mas qual o PaO2 e o PCO2 ideal para ser cítico? Na minha cabeça, é aquele que mantém o nível de consciência, igual você falou, nível de consciência ideal, né? No que o paciente não fica rebaixado e nem fica com esforço, e também aquele que mantém o paciente fora da hipótese, que é pelo menos acima de 60, assim, 62. A gente não vai querer, mano. Nós não vamos querer um paciente com um CO2 de 35 com um oxigênio de 90, né, mano? Que a gente não vai conseguir. Esse paciente está DPO-cítico há 50 anos, velho. Ele está pegando paciente em um mês, né? A gente não faz mágica, né? Então, assim, é mais ou menos isso, assim, que eu acho. Não sei o que você acha em relação ao PO2 ideal e PCO2 ideal. Mais ou menos isso, né?
É, por aí mesmo, CO2 que mantém o nível de consciência, mantém o pH lá normalizado. Já vi TPOC com 90, conversativo, boa, conversando, Acordadão, mano, de fazendo o flexão boa. labial dele. Pô, Ah, fazendo aí tá ciclergômetro. lá. Aí Ciclergômetro? tá lá o residente, né? O residente da fisioterapia e o residente da residente médico querendo entubar o paciente. Fala, não, calma aí, peraí, mano. Você tá acordado, mano. Tô conversando com você. Então, calma, seguro. Seguro. E É, o disparo reverso, mano? Fala disparo aí. reverso. Então, o disparo reverso, né? Uma sincronia. Estamos aí na fase 1, né? É a Falamos mais disparo, legal disparo que eficaz, temos. do Fala a disparo verdade. reverso. É, a disparo reverso, teorias do que a causaria. Mas primeiro, né, ela se assemelha muito com o duplo disparo, porque vão ocorrer 2 ciclos consecutivos, muitas vezes com amputação do fluxo, do pico de fluxo respiratório, como o duplo disparo. Porém, o primeiro ciclo ventilatório é controlado, é imposto pela máquina, pela insuflação. Sim. O segundo ciclo é, agora sim, uma atividade reflexa, é uma atividade muscular que foi ocasionada por esse ciclo controlado. Geralmente, a teoria mais falada, comentada, por algum motivo, o estiramento do parênquima nesse paciente, muitas vezes inflamado, ele estimula o nervo vago vai lá e contrai a musculatura. Então, o segundo ciclo geralmente é controlado, é disparado pelo paciente. Diferente do duplo Cara, disparo. primeira pessoa. O duplo disparo é, desde o primeiro ciclo, ambos ciclos são devido a um esforço muscular do paciente. E a gente consegue avaliar isso através da análise gráfica, né? Gráfico, pressão versus tempo. Você avaliar o primeiro gráfico, o primeiro disparo. E tem queda de pressão? Se o paciente entrar, ele faz o quê? Esforço negativo. Ele está trabalhando com pressão positiva, ele vai ter uma quedinha no primeiro ciclo. Ah, se tem queda, duplo disparo. Não tem queda no primeiro ciclo. Então, ele é totalmente controlado. Aí, no segundo, você já vai até avaliar uma queda. Outros ventiladores que mostram, né, quando o paciente entra, ele muda de cor. E, assim, geralmente, aí está associado à clínica também, né, Alex? O duplo disparo geralmente está associado, muito associado a paciente bem sedado. Responde o Com Felipe SARA. aí, qual que é a única sincronia que a gente mantém o paciente RAS -5 e bloqueado? Qual que é? Paciente com duplo disparo, né? Disparo Vamos lá. reverso. Disparo Disparo. reverso com duplo disparo. Exato. Aí a gente pode até discutir algumas situações, né? Que tem um disparo reverso com duplo disparo e tem um disparo reverso sem duplo disparo. Novamente, se aquela contração muscular do paciente não for suficiente para sensibilizar o ventilador, vai ocorrer apenas uma alteração do fluxo e ele não vai ter esse segundo disparo, segundo ciclo. E aí tem discussões de permitir, às vezes, esse paciente fazendo esse disparo reverso sem duplo disparo. Há a possibilidade de se permitir, mas aí é contestável, discutível, e o esforço, a lesão. Aí só adendar, às vezes alguém pode pensar, não sei, né? Pô, então aumenta a sensibilidade. Não. Se tem contração muscular, você não aumenta a sensibilidade. Em hipótese A gente aumenta outra coisa. Aí, Lembra? situações possíveis. Pode comentar algo sobre, né? Vamos lá. Cara, você talvez tenha sido a pessoa que fisiologicamente melhor que eu vi explicando o disparo reverso. Parabéns. Assim. Que é complexo. É muito complexo, velho. Você, fisiologicamente, a melhor pessoa disparado, inclusive a professores meus, inclusive a curso da MIB, assim, você explicou assim, perfeitamente, mano. Eu fico feliz. A gente pode considerar o disparo reverso, na minha cabeça, como, você falou isso, estiramento do parênquima pulmonar, né, induzido pelo nervo vago, como um chacoalhar do pulmão, né? O pulmão abre e ele fecha rápido, né, mano? E a grande diferença que eu vejo entre o disparo reverso e o duplo disparo, no disparo a gente está relacionado principalmente ao trigger, ao fluxo e ao tempo, né? E o disparo reverso a gente está relacionado a fisiopato, né? Geralmente relacionado a SARA grave, né? Por isso que a gente demanda bloqueado e sedado. E também relacionado à rampa, né, cara? A única coisa que a gente consegue melhorar um pouquinho do disparo reverso é a rampa, ou seja, o tempo, né, que a gente leva para finalizar a respiração. Então, eu acho que dá para diferenciar dessa forma,
né? O disparo reverso é muito complicado. Geralmente a gente tem que resolver primeiro a fisiopato, depois tentar resolver a sincronia, né? Não tem muito jeito. E vou levar para o Leozinho. O Leozinho perguntou: a sincronia aumenta custo do hospital, aumenta tempo de internação, né? Aumenta tudo, velho. Entendeu? Principalmente com o disparo reverso, que a gente estava falando agora. O paciente vai ficar mais tempo internado, o paciente vai precisar de mais antibióticos, o paciente vai precisar mais de sedação, o paciente vai precisar de droga vasoativa. Então, assim, aumenta tudo. Então, por isso que é tão importante, tão apaixonante as assincronias, né, velho? Porque a gente reduz e reduz mortalidade também, né? Sim, sim. As sincronias ventilatórias, né, aumentam a mortalidade, se aumentam o tempo de internação, o tempo de ventilação, consequentemente o tempo de internação e por aí vai, né? E ainda sobre o disparo reverso, aí, como estudando, há alguns possíveis parâmetros. Se o estiramento que ocasiona, geralmente o paciente está inflamado, SARA, por exemplo, então seria um volume excedente que poderia estar ocasionando esse disparo reverso. Direto. Tanto que a gente geralmente trabalha em volume de 4. Isso. 4 é meio possível, poderia né? pensar em minimizar o volume corrente, se possível, e aí hipercapnia permissiva, situações outras. 80 de hipercapnia, respondendo o Joãozinho, no paciente de disparo reverso, 80 de CO2, mano. Relaxa. Diminuiu a possibilidade de diminuir o tempo respiratório e ver se resolve. São situações que está tendo alguns parâmetros que a gente está tentando ajustar, não sempre soluciona, e muitas vezes bloqueador neuromuscular. Exato. Muitas vezes sim. Estamos tentando minimizar isso, mas ainda você deixar que o paciente... Eu acho que no disparo reverso é quase impossível. Assim. Eu nunca vi isso, por exemplo. Não sei se você já viu. No disparo reverso, para resolver, nunca vi. É muito complexo. Né? Ramonzinho entrou, Ramonzinho trabalhou comigo em Belém, cara. Que honra ter você aqui. Obrigado pela presença, um grande beijo. Monique perguntou quem que avalia paciente só pela saturação. Aí eu vou responder com você. Ninguém. Quem faz isso está fazendo errado. Né? Não sei o que você acha, mas, pô, ninguém, velho. Ninguém avalia com saturação. Porque o paciente de velocite pode saturar 82%, pô. Ele não tem pulmão, ele não tem troca, né, velho? Sim. O que você acha? Lá no início a gente já comentou, né? FO2 que inicia o ventilador mecânico. Pô, às vezes eu estou hiperventilando o paciente já, o paciente está saturando 100% no momento da intubação. Vou colocar FO2 100%? Coloca 60%. Já avalio logo a saturação. Eles até falam assim, cara, o Olivaldo fica toda hora ali pro monitor. Saturado. Eu vejo um cara saturando em 97 já me incomoda. Já quer ela baixar. E mais do que isso, a saturação de 93, o cara saturando 93, o cara, colocar um cheirinho de O2. Não, cara, deixa o cara saturar 93, 92, 96, entendeu? E uma coisa interessante, se eu sempre assim, ajustar esse O2 mais de acordo com o SaO2, né, saturação arterial, ou saturação periférica, do que o PaO2, que é também uma outra coisa que eu fiz muito antigamente. Fazia PaO2 ideal, FO2 ideal. Aí ela fazia por que isso, mano? Por quê? Você lembra por quê, mano? Então, você lembra da fórmula do DO2, da oferta tecidual? A fórmula do DO2 da cabeça que agora você me pegou. Não vou lembrar, não. Então, mas, na verdade... fisiologicamente... não, pode falar. Pode comentar. A gente está relacionado a 3,16 vezes o PaO2, né? E vezes hemoglobina. Mais vezes saturação, perdão. Falei o contrário. Vamos lá de novo. 3,16 vezes hemoglobina vezes saturação. Ou seja, legal. Só que quando a gente vai para o PaO2, mais 0,00039 vezes PaO2. Né? Então, assim, mano. Até, por exemplo, pela um caso continuado, é mais ou menos assim, né? 2%. O que representa o PaO2? Pressão parcial de oxigênio, sangue arterial. Ele representa geralmente 2% do conteúdo arterial de oxigênio. Então, ó, tem o conteúdo arterial de oxigênio. Quantidade de oxigênio que está dentro da minha artéria. Que está dentro da minha artéria. Exatamente. PaO2 é o oxigênio que está sendo carregado no plasma. Eu até vi um professor, ele falou, legal, o PaO2 no plasma são aquele que o pessoal vai em cima do trem, entendeu? Não está pagando convite. 98%
98% é representado pela saturação arterial e saturação periférica, que é o que está E hemoglobina, lembrando da hemoglobina. Então, se você tem a representação de 98% do seu conteúdo arterial pela saturação arterial e saturação periférica, por que avaliar a PaO2? Obviamente, tem situações, né? PaO2 muito baixo, abaixo de 60, 58. Mas se você olha para o paciente, né, mano? É aquilo que a gente estava falando. Olha para o paciente. Pela saturação arterial. Qual FO2 eu vou colocar nele? É um paciente normal? 92, 96. DPOC? 8892 e às vezes até mais baixo, 8892. Exato. É um paciente com SARA? 90, 94, paciente com COVID. Então, assim, eu me guio o FO2 pela saturação arterial e saturação periférica. A saturação arterial deu 2. Deu 2. Como quando a gente sabe a fisiologia, né, cara? Você sabe. É muito mais fácil, né, cara? Por isso terapia intensiva é mágica, né, velho? A gente sabe a fisiopatologia, a gente já sabe o tratamento, né, velho? Vamos lá, vamos pular. Parte 2. Fluxo de ciclagem. Você escolhe. Olha lá, o Ramil Ribeiro colocou lá o cálculo. Tamo junto, filho. Tamo junto, Ramonzinho. Saudades de você. Ramonzinho sabe muito, viu? Ramonzinho é um dos melhores aí que eu já trabalhei em fisioterapia. Trabalhou comigo em Belém. Cara, 460 leitos, velho. Era difícil. Tempo difícil. Pico do Covid. Fiquei lá 21 dias, cara. Não foi fácil, não. Mas tamo aí. Fluxo da ciclagem. Então, vamos, né, agora no fase 2. Fase respiratória, né? Fluxo insuficiente, fluxo excessivo, né? As sincronias agora, fase 2, saiu daquele momento do disparo, ventilador, ok, conseguimos colocar um trigger legal lá, interessante, o paciente não está causando disparo eficaz, alto disparo, ele está fazendo duplo disparo, não está fazendo, beleza. Fase respiratória, tem aquele momento do disparo até chegar ao pico de fluxo respiratório, até chegar à ciclagem. Dentro desse contexto, a gente tem duas sincronias, insuficiente, fluxo excessivo. O nome já diz, fluxo insuficiente. Eu estou dando pouco fluxo a esse paciente. Então, o paciente vai ficar, que a gente até chama fome de fluxo. Ele vai causar alterações no gráfico. A gente não precisa nem discutir. Essa é a mais fácil. Fluxo insuficiente. Dá fluxo. Qual que geralmente a gente encontra o paciente com fluxo suficiente? O paciente geralmente está bater de nariz, uso de musculatura acessória. O cara está com dispneia. Tempo ins aumentado. Mas você está com falta de ar no ventilador. Exato. Não pode, né? Exato. Então você vai dar o quê? Modo VCV, eu vou acelerar esse fluxo. Vou diminuir o fluxo que eu vou dar um tempo respiratório maior. Então, modo VCP, Rise Time. VCP, PSV, eu acelero o Rise Time. Aí depende do ventilador. Tem ventilador que trabalha com porcentagem, tem ventilador que trabalha com milissegundos. O que a gente vai fazer? Acelerar. Ponto. O importante, mano, você acabou de falar o que eu queria dar essa mensagem desde o início. Independente se o paciente tiver em PCV, PSV, volume corrente, cara, você faz a mesma coisa em todos eles. Se aumenta o fluxo, reduz o tempo inspiratório no PCV. Se aumenta o fluxo no VCV, aumenta o fluxo. Você tem lá o botão do fluxo. PSV, aumenta o fluxo. Rise time. Então, assim, todos eles você trata, mano. Né? Não tem... Qual que é o melhor modo ventilatório? Não existe, mano. O fluxo suficiente, a gente, em modo VCV, a gente pode trabalhar, então, né, acelerando o fluxo, né? Sendo que o VCV é um modo ventilatório que ele tem tendência a gerar maiores assincronias de fluxo suficiente. Por quê? O fluxo é fixo. Então, é 30 litros por minuto. Só que o paciente está fazendo 35. 28. Só que você consegue mexer em relação, né? Eu acho que talvez tenha desvantagem e a vantagem, né? Então, você pode ajustar o paciente VCV e conseguir ajustar o fluxo suficiente, ou é uma indicação, né, dos brasileiros, de todos os artigos, mudar de VCV para VCP, porque VCP o fluxo é livre. Você ajusta tempo ins, mas o fluxo vai depender da demanda do paciente. Então, pode, então, você só migrar de VCV para VCP, o paciente fica melhor. Fluxo é livre. Mas no modo VCP, ele ainda pode causar fluxo suficiente. Aí eu posso trabalhar principalmente o Rise Time. Acelerar. Também prova, né, mano? Vou entregar mais rápido. PCV, fluxo livre. Né? Eu entrego mais rápido esse fluxo do paciente. Exato. Ele quer mais fluxo. Então, eu vou fazer com que ele chegue mais breve no pico de fluxo respiratório. E, possivelmente, dando conforto a ele. E PSV, também ainda temos o Rise Time. Quando eu aprendi na graduação, a gente aprende os principais parâmetros ventilatórios.
e aí falar ajustes finos, porcentagem de teleciclagem, que a gente vai ver, Sim. e rise time. Eu acho que isso não é ajuste fino, isso é ajuste padrão. É básico. Assim, é básico. É saber mexer com a parada. Né? Porque, cara, saber você mexer com consegue cada um. ajustar com eles, entendeu? Então, assim, fluxo suficiente, então, é esse. O fluxo excessivo é até mais difícil de ver, não sei se você vê tanto assim. Na verdade, talvez seja um dos que eu mais vejo. Você vê muito? Assim, vejo bastante, assim. É a questão da sobreassistência, né, que a gente comentou, Exato. né? Na verdade, a gente separa... Não sei se você separa isso na sua cabeça também. Mas a gente separa em duas partes. Você separa ou não? Em que questão que você diz? Em overshoot ou não? Ah, sim, overshoot. Overshoot de saída, overshoot de entrada, né? E a partir daí a gente vê se a gente vai mexer com fluxo ou com tempo. Não sei o que você acha. Fala aí o que você acha. Você está falando sobre um fluxo excessivo, vendo um Fluxo overshoot, excessivo, né? exato. Então, aí você vai trabalhar overshoot, por exemplo. É a representação do fluxo excessivo, né? da assincronia de fluxo excessivo. Lembra, muita gente acha que overshoot é assincronia. Não, overshoot não é assincronia. É o aspecto da subassincronia, digamos assim. É o fluxo excessivo, ou você tem um overshoot de saída, ou você tem um overshoot de entrada. Depende do seu paciente, depende de como você vai lidar. Se você vai reduzir o fluxo, ou se você vai mexer com o tempo. E esse overshoot vai aparecer lá no gráfico pressão versus tempo, né? Também é bom lembrar isso. Exato, vai dar aquele chapéuzinho, né? Ou chapéuzinho na entrada ou chapéuzinho na saída. Porque muitas vezes a gente vê, só um adendo, né? Que aqui não tem figuras, ficaria melhor, mas às vezes quando a gente vê uma espícula bem acentuada no gráfico fluxo versus tempo, e aí o pessoal chama, esse é overshoot. Mas aí você vê no pressão versus tempo, não tem overshoot. Não tem. Aí aquilo não é overshoot em si, é uma espícula que às vezes o paciente tem uma resistência respiratória aumentada. Sim. E aí você está trabalhando com um fluxo acelerado. E outra coisa na análise gráfica, a gente está falando de sincronia. A sincronia a gente vai resolver. Análise gráfica, por exemplo, uma raiz quadrada, sinal da raiz quadrada, lá no pico de fluxo respiratório. Pacientes com DPOC apresentam muito sinais de raiz quadrada. Pacientes asmáticos, muitas vezes a gente não vai resolver aquilo lá com um ajuste, porque é uma coisa característica da patologia. No paciente asmático, você ainda vai fazer a medicação e aí você vai ver a melhora, às vezes, o paciente está melhorando, tá? Como é que você sabe que está melhorando? Você só abriu ele. Está diminuindo a raiz quadrada. Agora, às vezes, no paciente DPOC, 30 e tantos anos, 50 anos de DPOC, você vai poder minimizar, mas você não vai resolver, às vezes, essa raiz quadrada. Isso é análise gráfica. Fluxo insuficiente. Fluxo insuficiente. Sinal do Vini, né, mano? Sinal da... Lembra do Vini, mano? Você é da época do Vini. Mexe a cadeira, lembra disso? É sinal do fluxo insuficiente, mano. Isso, parece uma cadeira, velho. Você vê lá que ele desce. Já... Eu pensava que Vini, velho, é isso? Exato, pô. O Vini que canta da cadeira. Porque o fluxo insuficiente faz o sinal da cadeira lá. É mais ou menos o que você tá falando. Overshoot de entrada. Pô, overshoot de entrada? Beleza, mano. Você tá ali com fluxo um pouquinho menor e tal. Agora, o overshoot de saída. Se você meter o fluxo, ele vai fazer mais overshoot de saída. Vai fazer mais. Vai fazer mais? Minimizar. Exato, você tem que mexer em tempo. Né? Só que o nome já diz, fluxo excessivo. Exato. Ele tá chegando ao final da fase muito alto, controlada e tá elevando. Então, pô, tô vendo um overshoot. Então, overshoot é sinal de fluxo excessivo. Então, vou minimizar o fluxo. Diminuir o fluxo, diminuir o tempo respiratório. Ou mexo no tempo. Depende se é de saída ou de entrada. Sim. Ciclagem. Agora chegou é o mais legal. Nas sincronias, gosto muito. É o mais legal, acho. As sincronias de ciclagem, né? Fase 3, aonde o ventilador entende que é a hora de fechar a válvula inspiratória e abrir a válvula expiratória. É o momento do paciente migrar da inspiração para a expiração. E ocorre muito. O que vai ocorrer geralmente em sincronias? Ciclagem precoce ou prematura e ciclagem tardia. Pode acontecer de qualquer modo. O que a fisiologia, vamos dizer assim, novamente, o tempo expiratório do ventilador na ciclagem precoce, o tempo expiratório do ventilador está menor que o tempo também. Na tardia também. Sim, a tardia os dois estão relacionados ao tempo neuronal. Sim, só que a tardia, o tempo do ventilador está maior do que o tempo. O que acontece na ciclagem precoce? O ventilador
encaminhou lá o ciclo, né? Se tiver modo controlado, geralmente é ajustado lá pelo tempo. Se tiver no PSV, que a gente pode conversar sobre o PSV, sobre o Essence, né? Exato. Ele é ciclado a fluxo. O ventilador chegou um momento que ele fechou a válvula respiratória dele e abriu a esse. Tipo assim, ó, tô fechando a válvula esse. Agora respire, expire, melhor dizendo ele. Só que o paciente tá inspirando ainda. Ele não, vou continuar inspirando. É Aí ele vai lá, exatamente isso, mano. aquele pico de fluxo respiratório, ele vai causar aquela ondulação de fluxo. Aí você Exato. olha, e é bonito você ver, você olha lá, aí você vai, pô, Sinal 0,8. do Batman. Vou lá, Sinal do aumento, Batman. modo VCP, por exemplo, vou lá, aumento o tempo expiratório. Aí eu vou daqui a pouco, no próximo ciclo, ó, ajustou direitinho, resolveu. Aí vai ter igual modo VCP, tempo expiratório. Então, deixa eu ver tempo isso. No PSV, na ciclagem precoce, aí que eu falei sobre, né, Rise Time e a porcentagem de teste de ciclagem. O que eu posso fazer a princípio? E eu vou lá no ajuste do teste de ciclagem, primeiramente, né? Modo PSV, ele é ciclado a fluxo. Como é que o ventilador sabe no momento de fechar a válvula INS e abrir a IS? Fluxo. Onde então, ele assim, bate, né? A gente está no gráfico ali... fluxo versus tempo. A gente chegou aqui na fase inspiratória, chegou no pico de fluxo inspiratório. A gente está com uma onda decrescente. Eu cheguei no pico. O pico de fluxo inspiratório é 100% aqui, então, é o tempo expiratório. Só que o tempo expiratório, onda decrescente, ele ainda vai continuar expirando e esse fluxo começa a cair. Isso ainda está no tempo expiratório, aqui não finalizou, não. Exato. Então, a gente vai ver que é a nossa inspiração. A gente inspira, é porque é tão rápido, mas no início a gente puxa o ar mais forte para vencer a elastância, né? E abrir os alvéolos. E depois o fluxo fica mais lento, porque a gente já conseguiu abrir. É uma elastância, vencer parênquima, vencer a força que você botou no ventilador, vencer o tempo que você colocou no ventilador. Você vai soprar uma bexiga, no início você faz o quê? Força. Sim. Tá vencendo a elastância. Aí depois você já não faz tanta força. Então, nessa curva decrescente, no modo PSV, que é onda decrescente, chegou 100% do pico de fluxo. E ele começa a cair. Geralmente o ventilador vem ajustado em 25%. O que é 25%? É absurdo, né? Que é bizarro. Que é a porcentagem de teste de ciclagem. 100%. Começou a cair o fluxo, quando estiver faltando 25% para zerar o fluxo, o ventilador entendeu. Opa, fechei minha válvula e abri a esse. Mas e se o paciente continuar inspirando? Você fechou a válvula, o ventilador fechou a válvula mas o paciente está inspirando ainda. Então ele vai fazer uma alteração. O que eu vou fazer? Vou no critério de ciclagem e vou reduzir. Por que eu reduzo? Pô, se está 25, eu baixo mais, eu aumento meu tempo expiratório. Então, eu vou chegar mais próximo do fluxo. Você vai mais rápido. Aumentar. Você chega mais rápido lá. Esse é um primeiro ajuste, né? Essa é uma pegadinha muito grande, assim, né? E, tipo, por exemplo, não, mas eu observei que o paciente PSF estava com volume corrente baixo. Então, aumento a pressão de suporte. Aumentando a pressão de suporte, o que eu fiz? Aumentei fluxo, aumentei tempo isso também. Sim. Correto? Correto. Então, assim... aumentou o volume corrente, muitas vezes. Isso. Aumentei o volume corrente. Então, assim, a ciclagem precoce está ocorrendo por hipoventilação, aumenta o suporte primeiro. Pô, estava 4,5 ml quilo peso predito. Eu aumento o suporte para chegar a um valor lá de 6 ml. Sim, 5 ml. De um paciente que está lá ventilando a 6, 7 ml. Aí eu toco ciclagem precoce. Vou aumentar a supressão de suporte. Aí eu faço um grande volume na sobreassistência. Aí eu faço um volumão. O que o paciente faz? Começa a cair frequência expiratória. Aí fica frequência de 12 e um volume alto. Aí às vezes eu faço até... disparo ineficaz. Aí eu começo a fazer disparo nesse caso, ciclagem tardia, Exato. DDIV, disfunção diafragmática, o paciente começa a fazer menos esforço. Aí eu observei, não, então, agora estou fazendo sobreassistência. Vou reduzir de novo o PSV que estava, por exemplo, 10. Aí voltou a fazer ciclagem precoce. Fala, o que eu vou fazer agora? Vai no porcentagem de ciclagem e reduz. É o que era para ter feito desde o início, mano. Mexe ali na velocidade. Lembra da velocidade, né? Mexe na velocidade, só faz isso, mano. Mais rápido. Exato, velho. Tá em PSV, tá em PCV, tá em VCV, mexe na rampa, mexe no tempo. Né? É só lembrar da fisiopatologia. Você falou um negócio que eu queria que você falasse. Fisiopatologia, ciclagem precoce, estamos inspirando antes do tempo neural, tardia, estamos expirando mais do que o tempo neural. Eu acho que, então, que essa é a fisiopatologia. Se você lembrar disso, mano, aí, você não é... Se ligando à clínica, o paciente começou a fazer ciclagem precoce,
você ajustou, beleza, de novo, né? Ajustou e agora o gráfico ficou bonitinho, top. Aí o paciente colheu a gasometria, o paciente estava meio acidótico. Ah, será que aí pode ser isso a causa desse quadro precoce? Provavelmente. Aí resolveu-se essa situação. Aí ele começa a fazer tardia, com aquele padrão que você colocou de manhã, outra dentro. Ah, não, pô, eu ajustei, eu vou tirar, ele vai fazer esse quadro precoce? Não, pô, ele está fazendo tardia agora. Exato. Tira. Aumenta agora essa porcentagem para cima, para você poder voltar para a norma assistência. Então, as sincronias, muitas vezes a gente vai ajustar o dia inteiro. Então, assim, a gente pode até falar de tempo do profissional perto do leito, né? Está muito assimilado ao índice de assincronias, né? Qual o índice de sincronias? Ah, meu índice de sincronia é baixo. Depende. Será que ele está sendo valorizado? Está Observado? olhando Então, para o paciente? Você tá reconhecendo a sincronia? eu não sei se você Eu acho que o reparava. grande problema é esse, mano. Não sei se O você grande reparava de problema é vez em esse. quando. Tem vez, Quando eu mano, que eu levantava, passo até visita, hoje, ô Levé. até hoje eu Passo faço visita e assim. falo, e o paciente, mano? Como é que tá? Pô, você tá ótimo, mano. 25 de FI, saturando bem, não sei o que, eu olho, mano. O paciente tá fazendo duplo disparo direto, do início ao fim, ele Nossa. pá, 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 pá. Aí fala, só tem um problema, o CO2 está baixo. Eu falei, é mesmo? O CO2 está baixo? Me assusta ele tá vivo, né? Me assusta ele tá vivo ainda, né? A Monique perguntou, é possível não ter a sincronia? É a nossa luta, mano. É a nossa luta, né? Todo dia é a nossa luta. É ajustar ventilador ao paciente, né? Agora, querendo ou não, vamos ter, estamos ali para isso, né, cara? Tanto a parte fisioterápica quanto a parte médica, fazer essa união e tentar resolver. Né? Sim. E ontem mesmo, né? Que ontem eu trabalhei à noite no Hospital São José do Bahia. Hoje de dia eu fui para São Vicente de Paulo. Ontem, menor, que estava caminhando o que teria, né? Que a gente ia comentar sobre a sincronia. Você falou, ó, bem aberto, mas vamos tentar focar nesses pontos. Eu estava ajustando uma ciclagem precoce. Até vou mandar um vídeo para ele lá. Mas aí fui lá, ajustei lá. Tipo assim, aí você pode até deixar para frente, você não sei, né? As sincronias, tipo, quais pacientes vão apresentar sincronias? Todos podem apresentar. Como eu disse, até do menos sedado quanto mais sedado. Aí isso até uma coisa que você vai comentar sobre sedação dessa sincronia, né? Que aí eu vou até ouvir mais sobre eu acho que, na qual que é verdade, o valor ideal hoje em dia, que é outra que a gente vê. Paciente bem entregue. Vamos entregar o paciente. Tem que estar bem sedado, bem entregue no ventilador. Não, já viu que isso não é o RAS aí, né? RAS, a gente tem que manter um valor outro. Mas aí você hoje a vai gente comentar, né? contempla RAS 0 e RAS menos 2, né? Tirando para aqueles 5 pacientes, né? SARA grave, hipertensão abdominal, hipertensão intracraniana, né? Síndrome compartimental e síndrome asmática grave. Né? Tirando 5 pacientes, a gente sempre trata com RAS 0 ou RAS menos 2. Então, volta. Hipertensão intracraniana, hipertensão abdominal, síndrome asmática, síndrome compartimental, SARA grave. Fora isso, RAS 0, RAS menos 2. A gente comentou bastante sobre fisiopato, principalmente no início. Sério, paciente, deixa o paciente quietinho. Hoje em dia a gente já faz o contrário. Vamos botar o PSV o mais rápido possível, despertar diário, vamos treinar pulmão e vamos que vamos. Eu acho que é mais ou menos isso. A porcentagem também é importante a gente reconhecer, né? Para a gente tratar. Se a gente não reconhecer, a gente não trata. E sempre pensando no paciente, na fisiopatologia do paciente, nunca olhando só para o ventilador, olhando só para a tomografia, olhando só para o raio-x, né, mano? Tem muito mais do que isso. Assim. Você falou. Mas eu acho que é isso, né, velho? Você gostaria de terminar aí, falar alguma coisa, deixar o adendo? Gostaria já de convidar você para a parte 2. Acho que a galera gostou aí. A aula, pô, estamos quase com 1h e 40 de aula aí, então, se aceitar, mano, eu acho que, pô, foi engrandecedor, assim, foi muito legal. E, pô, já gostaria de deixar convidado, será uma honra e um prazer imenso, e gostaria das suas considerações aí, cara. O que você achou? O que você acha mais aí dessas sincronias? Então, a gente conseguiu fazer aí um review, um adendo grande. Eu consigo falar de todas as sincronias.
de forma mais profunda umas, menos profunda outras. Uma hora e meia. Uma hora e meia. 1h40, a gente falou de tudo, hein? Imagine aí, a gente, né, imagina, a gente pode debruçar ali só para o disparo reverso e conversar horas. Exato, a gente fica 3 horas Dá para disparo reverso. Um adendo de todas as sincronias. Falamos de outras situações também, paulatáveis, FO2, DDIV, né? Tem o paciente como um todo. Adendo nas sincronias, né? A sincronia, como eu disse, como uma forma de tratamento. Primeiro, todos os pacientes podem ter sincronias. A gente procura evitá-las. Evitar. Uma palavra, será que tem como evitar? Acredito que é muito difícil. Tem como... Acho que não. Eu acho que a gente conserta. A gente conserta, exato. Principalmente se for trabalhar, e deve-se trabalhar com RAS 0, menos 2, vamos ter sincronias. Vamos ter sincronias. A gente, o que tem que fazer é diagnosticar, né? Observar, analisar, análise gráfica, observar, diagnosticar, beleza. Tem uma alteração aqui, não está normal. Então, primeiro eu aprendo o que é normal, óbvio. Diagnóstico. Um fluxo suficiente. Pô, se eu sei diagnosticar, eu sei ajustar. Pô, de fluxo suficiente, eu vou dar mais fluxo para ele. Pô, qual modo que ele está? VCP. Vou dar mais tempo expiratório aqui. Vou acelerar o rise time. E vou avaliar. Fiz o pato, né, cara? Você já comentou, né? Ver de uma forma geral, que às vezes o fluxo suficiente. Beleza, eu estou ajustando a sincronia de fluxo suficiente. Qual a causa desta? O paciente está com acidose metabólica, que é uma coisa para resolver. O paciente está febril. O técnico de enfermagem, enfermeiro, como é que está? Está febril. Doutor, está febril e está começando a ficar, né, com fluxo suficiente. Não pensar, né? Não pensar assim, não, vamos sedar. Não. Então vamos trabalhar, vamos tentar diminuir essa febre, diminuir o metabolismo dele. E aí depois a gente reajusta. Arritmia, né? Nora alta, dobuta passando do extremo, ou dobuta muito baixa também, né, mano? Fazendo vasodilatação, vasoconstrição. Eu concordo plenamente. Velho. Fugir da questão de dividir, né? Ventilador paciente. Não. É uma coisa só e a gente tem que ajustar o pulmão do paciente. Ao paciente. Ajustar o ventilador do paciente. Que eu acho que o adendo principal, a comunicação com o médico, com a equipe, melhor dizendo. Porque às vezes o paciente está com fluxo suficiente, está com ciclagem precoce, que ele está com dor, que ele está numa posição que está ruim. Aí nós, terapeutas, temos uma visão até melhor, e devemos, pelo menos. Pô, esse paciente está mal, vamos melhorar a posição dele, vamos colocar em dorsal. Não, está com um LPP grande, né? A lesão, pressão. Não, vamos trabalhar no outro lado. Então, assim, às vezes você ajustou a posição do paciente, aumentou a cabeceira dele, você melhorou lá o paciente, a resistência do paciente. E olha lá, estava com resistência alta porque as pernas estavam elevadas, aumentando a pressão abdominal do paciente. Diminuir já, resolvido. É uma coisa que é até mais visual, e coisa da fisioterapia também. Isso vai responder na ventilação mecânica. Vai, às vezes, fazer sincronia. E a comunicação com o médico. Acharia muito interessante... Equipe multidisciplinar, né, cara? Acharia muito interessante o médico ter, assim... E muitos aí, eu trabalho com o Dr. Agostinho, você conhece. Trabalho com vários outros que sabem muito ventilação. E quando o médico sabe, excelente. Eu adoro trabalhar com o médico que também sabe ventilação. Tem trabalha junto, né? Duas cabeças para pensar, né? Exato. Porque, às vezes, quando ele fica... logicamente que a fisioterapia, né, no seu serviço também, não sei como é, ele fica mais à frente da ventilação mecânica. E o médico tem muitas outras coisas para avaliar. Mas esse feeling é importante, né? O paciente está assim assado. A comunicação. Ele vai virar para você, ele está com febre e tal, então vamos tentar melhorar isso. Ele está muito inflamado, vamos manter sedação. Aquela questão, ele está fazendo disparo ineficaz, tem como diminuir a sedação? Não, Léo, vamos tentar então, vamos sim. Vamos fazer despertar de sedação diária. Então, assim, eu acho que a comunicação e na sincronia a gente avaliar o paciente como um todo. Avaliar o paciente, na verdade. Né? Exato. A máquina é um suporte de vida que a gente tem que ajustar ao paciente. Eu posso estar sendo até repetitivo porque Não, acho que é perfeito. Entendeu? Até gostaria de pedir que você mandasse aí um recado para os fisioterapeutas, principalmente para os recém-formados, para os nossos colegas, que foram nossos colegas aí. Manda um recado aí para a fisioterapia aí, o que você gostaria de falar. Sem falta. Então, travou no finalzinho, mas é uma mensagem, né, para os terapeutas, né? Sim. Então, principalmente para quem inicia, né? Que como eu comecei a estudar muito,
tipo assim, na verdade, aí sempre liga assim, pô, Livelto, sincronia ventilatória, ele manda bem e tal. É. Manjo, eu gosto muito de outras coisas também. Eu Sim. gosto de proteção pulmonar, gosto de Óbvio. terapia, mobilização precoce, óbvio. Mas, assim, é uma coisa que eu gosto muito mesmo e procuro estudar. E, assim, quando eles vêm falar muitas vezes comigo, eles acham difícil, complexo. Eu também, no início, olhava também e falava, meu Deus, tem vídeos O que que eu está fiz no início, acontecendo? tem vídeos que eu fiz no início, por exemplo, de disparo reverso, que eu não sabia o que era. Eu falei assim, deixa quietinho aqui, eu não sei o que é, não vou te explicar. Deixa Hoje, aí. estudando hoje, eu fui ver lá um vídeo de 2019 e falei, disparo reverso, sendo para o Sim. disparo. E eu não estava entendendo o que era. Então, Exato. assim, isso é normal. Erros normais, você vai errar. Ninguém sabe tudo, Sim. nunca. E, assim, na sincronia ventilatória, a primeira coisa é aprender a análise gráfica, aprender o que é certo, o que devo O que é esperar, normal, né? o que é normal, né? Exato. O que é normal, para quando eu ver algo normal, eu imaginar, pera, é uma sincronia? Vou Exato. ajustar. Ah, não, é uma análise gráfica e é característico daquele paciente, raiz quadrada no DPC? Ah, então beleza. Eu sei que não vou preocupar tanto, eu sei que ele vai apresentar isso aí mesmo. Então, esse feeling, estudar, não vamos parar nunca mais de estudar, Sim. e ter essa visão, ventilador, paciente, condição clínica do paciente, condição clínica, fisiopatologia, quando chegar no plantão, como você falou, eu sempre tive esse cuidado, o paciente está aqui, beleza, é o TCE, mas é só TCE? Não, pô, o TCE ele tem um DPC, ele TCE, ele tem uma asma, então ele pode apresentar um quadro, né, de broncoespasmo, ele TCE, mas ele tem uma pneumopatia já antiga. Então, assim, saber o paciente como um todo, como ele está no Paciente momento. como um todo, né? Está hemodinamicamente estável, está instável. O que o propõe. Por isso que a rotina é muito interessante. Primordial. Apaixonante, né, cara? Depois você começa a entender, né? A fisiopatologia é apaixonante, assim. No início, assim, a comunicação, você falou que é tímido, eu sou tímido pra caramba também. Assim, no início a gente tem um medo de chegar lá assim, então, acho que tá assim, Exato. assado. Só que com conhecimento, você chega com propriedade. Com argumentos, né, cara? Eu falo isso muito com meus plantonistas. Assim, mano, chegou alguém te dando expor, falando qualquer coisa, saiba argumentar com a pessoa. Não fica com raiva, não, mano. Não grita, não vai nada. Só argumenta, velho. Ó, tu fiz isso por isso, por isso, por isso. Entendeu? Eu tirei essa ilação por isso, por isso, por isso. Eu bloqueei o CD, né? Mas eu acho que é isso, né, velho? Acho que todo profissional tem intercomunicação. Coisa que a gente aprende. Se teve alguma coisa boa no Covid, que coisa horrível, aquele pandemônio, troca de informações. Então, quando eu comecei, Guilherme Arantes, não sei se você lembra, lembro. Alexandre, Joãozinho, quando eu entrei, fui lá para o bariátrico, me mostra aí como é que é a neuro, o Ian me mostrou muita coisa, ele Schaefer me ensinou muita coisa. Então, assim, hoje eu procuro fazer a mesma coisa. Vem uma pessoa nova, pô, às vezes é tímido, como eu vinha, né? Tem que dar só uma olhadinha aqui para mim. Não, vamos lá, vamos ver lá, conversar. Então, assim, intercomunicação, isso todos os profissionais. É a nossa obrigação ética, né, cara? Pensar no paciente. Exato. E tá aceito já o convite, vamos montar aí. Tem muita coisa para falar. Fechado, mano. Tem muita coisa para falar sobre sincronia. Falar sobre VILI, lesão, né, pulmonar também, muito interessante. Fechadíssimo. Ó, vamos dar um sorriso aí. Vamos fazer uma posição para fazer um print aí. Faz uma posição para fazer um print aí. Vamos lá. Aí, vamos lá. Boa, garoto. Obrigado, irmão. Saudade imensa. Grande beijo. Muito grato a você. Prazer todo mundo que apareceu. Saudade de todo mundo. Cara, saudade de Itaperuna. Um beijo para todos. Por favor, transmite meu beijo aí. Agostinho, Cláudio, todo mundo que trabalha lá. Né? Para Meire trabalhava com a gente também. Todo mundo. Levé, muito obrigado, cara. Sem palavras. Agradeço pelo convite, espero ter agregado um valor aí e tamo junto. Tamo junto. Parte 2 agora, pra cima. Vamos lá. Fechado. Abraço, irmão. Abraço.